eu tenho interesse de ver isso aqui, porque, pra quem não sabe, Berserk é um dos meus mangás favoritos. Eu sou obsessivo por Berserk. Sou bem obsessivo por Berserk. Eu tenho, não nessa casa aqui, na casa do... Quando eu tô na casa dos meus pais. Lá você tem o filme 1 e 2 físicos comprados de Berserk. Eu tenho o volume em japonês da nova edição do Miura. Eu tenho o volume em japonês da edição antiga a versão nova é aniversário do Miura, né? Eu tenho a versão antiga de Berserk também, a normal em japonês. Eu tenho a edição em português, Tankobon. Eu amo Berserk. Eu amo Berserk. Cara, tipo, vocês não tem noção. Eu acho que eu gosto de Berserk desde 2014, 2015, algo assim. Eu vi o anime, eu vi porque eu gostava de Dark Souls e Demon Souls. E eu sabia que tinha muita referência a Berserk. Aí eu vi Berserk, assim, parecia um anime medieval. Eu pensei, pô, eu queria um anime medieval de porrada, assim, um bagulho mais leve. Que eu tava vendo muito Len, Evangelion. Era aquela época que eu tava começando a descobrir os anime cult, né? Kaiji. Eu queria falar, não, vamos pegar um bagulho aqui que parece divertido e leve, assim, um cara de espada. Parece da hora, sabe? Coisa medieval, de fantasia. Na minha cabeça, o bagulho era pra ser tipo um... Sei lá, um Bastard, sabe? Tipo, quando eu fui ler Berserk, minha expectativa era tipo um Bastard, então. Algo mais tipo um Hellsing, assim, tipo, ó, os caras fodão. Algo assim, sabe? Mais despretensioso. Apesar de que Hellsing tem que se conversar, eu acho interessante. Uma hora eu queria fazer um vídeo sobre Hellsing. E Berserk simplesmente não foi isso. Berserk simplesmente não foi isso. Quando eu cheguei no Eclipse, eu tive a sensação parecida de tá vendo o terceiro impacto do Evangelho, né? Um negócio assim surreal. Um negócio assim maluco. A história é interessantíssima, os personagens são muito bem escritos. Eu vi aquele anime, Berserk 97, né? O originalzão. Kenpu Denki Berserk, né? Tipo, a lenda da espada dos ventos Berserk. Era o nome do anime. Do original. E tinha a trilha do Susumu Hirasawa. Puta. Nossa, que anime, cara. Sabe o que é anime de ouro? Anime de ouro. Anime de ouro, cara. Sei que tem gente tipo Psyne que não gosta da adaptação. Fala que prefere os filmes porque, não sei, tem o negócio do Donovan. Cara, eu acho que a ausência do bagulho do Donovan em Berserk importa muito menos do que a ausência de toda a trama política que o filme corta, por exemplo. O filme de Berserk corta bastante a trama política do Golden Age Saga. Que é roubado de Rosa de Versalhes. E Rosa de Versalhes faz melhor, sendo bem honesto. Mas eu acho que Berserk é mais sobre o conjunto do que sobre essas partes, né? Que Berserk, ele tem muitos elementos. Ele sabe brincar muito bem com esses elementos diferentes. Então, ele pega o dilema político, os dramas políticos e os dilemas pessoais de Rosa de Versalhes misturado com a política, né? Ele pega essa base e ele faz algo simples em relação a Rosa de Versalhes, mas é porque ao mesmo tempo ele tá apostando em ser um anime meio gore, violento e horror, e ele é muito bom nisso também. Ao mesmo tempo que ele tá apostando numa construção de personagem mais introspectiva do Guts, que é muito boa também. Ao mesmo tempo que ele cria mistérios com o Griffith, que é muito bom também. Ao mesmo tempo que tem o Berrelite, que é outro ponto ali que vai ficar interessante na história em algum momento lá. Não vou spoiler tanto a galera aqui, acho que ele vai spoiler no vídeo, mas... O Berrelite é um elemento de mistério interessante que depois vai elaborando. A reação do Zod ao Berrelite. O porquê o Griffith tem o Berrelite. Berserk é sensacional. Berserk é muito legal por causa disso. É uma somatória de vários elementos ali. Interessantes que ele vai pegando de uma obra, de outra. Né? Tem uma lista de coisas que inspirou Berserk. Se você ver, ele tem muito copia e cola de coisas interessantes de outras obras que ele executa do seu próprio jeito, com o seu próprio sabor. Ele se apropria de modo inteligente. E Berserk, pra mim, é isso aí. Eu acho ele fantástico. Eu acho o Golden Age Saga um dos melhores arcos de mangá já escritos. Eu acho o Kenpu Denki Berserk um dos melhores animes já feitos. Eu acho o... Qual que é o nome? Susumu Hirasawa, eu acho ele brabo. Eu acho o Kentaro Miura brabo. Eu acho que Berserk é foda. Só do Berserk 2016 que é uma bosta. E é triste que a opening é bem legal. Eu amo a opening. Só do fato que a trilha sonora do Guts ser mais calma e contemplativa e não rock metaleiro já mostra como entender o Berserk. Então... O anime, né, o Kenpu Denki Berserk é isso, são ideias de direção que mostram a completa compreensão da obra, da estética que ela quer evocar e das ideias. Agora, essa coisa metalzão. Não tô falando que não tem que ter música pesada, né, em Berserk ou coisa assim. Uma das melhores músicas é daquele de Berserk, no geral, que eu acho que tem a vibe da franquia, é aquela música que é a abertura do jogo de PS2, tá ligado? A abertura do jogo de PS2 de Berserk é o fino. É o fino, foda-se. Eu vou mostrar pra vocês antes. Eu não posso mostrar. Acho que vai cair a live pro copyright. Foda-se, eu vou mostrar. Eu vou falar um negócio. O meu sonho
Meu sonho não é nem deixarem o Miyazaki do Dark Souls tocar em Berserk, apesar de que eu acho que ele amaria e ficaria bom também. Meu sonho é ver o Hideaki Itsuno, o cara do Dragon's Dogma, fazendo Berserk. Até porque, pra quem não sabe, o Hideaki Itsuno, ele também gosta muito de Berserk, obviamente. Tipo, Dragon's Dogma teve collab com o Berserk, oficial, o Dark Arisen. No PS3, se você tem a versão de PS3, que nem eu joguei no PS3, você pode pegar a armadura do Griffith, você pode pegar a armadura do Guts. Tem um personagem na seleção de personagem, tipo, você vai selecionar o boneco que você quer escolher, que é só o Guts de Berserk, literalmente, tem até o cortezinho no nariz, que eu não lembro se ele, eu acho que ele fica com o olho fechado também, mas tem um boneco que é literalmente o Guts, que você pode selecionar na seleção de personagem, se você não quiser personalizar, tipo, muito densamente. E, cara, o Dragon's Dogma, ele conta muito bem com várias classes com jogabilidade brutalmente diferente, sabe? Ah, o Dark Arisen collab? Não, o Dark Arisen é collab, mas teve um collab no Dark Arisen. Eu não sei se é update, mas, tipo, pra você conseguir jogar ele e ver essas coisas, eu acho que você tem que fazer o update. Mas ele tem a armadura do Guts e do Griffith na versão de PS3. Agora, a de PC não teve. A de PC, o collab foi removido. Acho que expirou de direitos autorais. E é muito legal. É muito legal. É muito legal. E o Dragon's Dogma, por ter várias classes com jogabilidade muito diferente, não é só rolar pra desviar o negócio. Tipo, tem classe que nem tem rolamento, coisa assim. Não tem como facilmente desviar em Dragon's Dogma. Eu acho que seria legal pra ver como o Itsuno, né? O cara do Devil May Cry 3 exploraria adaptar o Guts pra videogame. Sensação meio Batman Arkham, sabe? Aquela coisa tipo, como será que adaptariam o Batman pra controle? Eu queria ver como adaptariam um Guts pra um controle bem feito, legal, né? Enfim, gente. Bora lá. Vamos ver o vídeo agora. Vamos ver como Berserk acabará. Vamos destruir Berserk pra nós. A fundação do mundo de Berserk baseia-se no conceito esotérico de egrégoras. Uma egrégora é, nesse contexto, essencialmente uma ideia ou crença que ganha forma e poder por meio de uma forte corrente espiritual gerada pelo inconsciente coletivo. Em outras palavras, eu vou ter que entrar em coisa profunda de spoiler de Berserk, tá? Tô avisando. Eu não vou provavelmente spoiler tudo. Mas eu vou discutir coisa até do capítulo spoiler que foi removido lá, né? Do conceito do mal, né? E, tipo assim, pra quem não sabe, Berserk, o universo dele, meio que o deus do universo de Berserk, ele é o conceito do mal. Que tem uma lógica toda louca de que, tipo, toda a humanidade não consegue assumir a própria culpa das coisas que faz e que culpa o universo e Deus. E, portanto, porque a humanidade acredita inconscientemente que Deus é maligno e que aquele mundo é ruim, isso fortalece a crença que aquele mundo é uma bosta e que aquele mundo vai continuar uma bosta. E já que o inconsciente controla o mundo, o inconsciente define como o mundo funciona, o mundo fica uma bosta. E o Deus realmente é maligno, ele realmente se alimenta do mal das pessoas. Essa crença inconsciente e coletiva que os humanos usam pra tirar a culpa das próprias maldades, tirar a culpa das suas próprias fraquezas e blá blá blá, que o Deus e o mundo é uma bosta, valida que o Deus e o mundo é uma bosta, portanto existe um Deus que é uma merda em Berserk. É um mundo baseado em crenças, né? Esse que é o negócio de Berserk. egrégoras são a imaginação dos homens manifestando-se. Todo o plano astral é moldado por esse conceito, e a magia e os monstros de Berserk, que dele derivam, são alimentados por seu princípio. O Odd, que é a força vital empregada pelas bruxas para lançar feitiços, também é conhecida como magnetismo espiritual. Outra maneira de interpretar as fundações esotéricas... O que é interessante de cara, que eu admiro, é que tipo assim, tem um negócio que é foda de Berserk, que o universo dele não é tipo, sei lá, que nem você vai ler a visual novel do Fate Stay Night. E ele te explica tintim por tintim na explicação como funciona uma coisa fechadinho, você já entende e você começa pra história, que às vezes tem alguma coisa a ver com isso. Aí ele explica outra coisa, ele mostra em ação e tal, e aos poucos você vai entendendo o universo inteiro. De modo bem didático e rápido. Berserk dá pequenos sinais de como ele funciona. Berserk mostra alguns países que existem naquele mundo. Berserk mostra alguma ciência, ciência entre as magia, né, daquele mundo. Berserk mostra um pouco da história, um pouco da lore, mas ele tem um momento que ele te explica assim, eu vou te explicar como esse país foi fundado. Não rola nunca, sabe? Então, meio que toda a base de teoria de Berserk é anotando coisa de capítulo pra capítulo, porque, querendo ou não, tem a ver até com o modo que a narrativa de Berserk é conduzida. A gente tá sempre na perspectiva do Guts, né? E o Guts, ele é um cara que naquele mundo não é ninguém. É um cara simples, é um cara que tá na dele, é um cara suave. E ele tá lá fazendo um serviço mercenário, ele é um peão naquele mundo, né?
Até que tem todos os eventos que mudam a vida dele, blá blá blá. E ganha um tom mais épico a aventura dele, apesar de ser um tom épico meio deprimente, né? Que ele é meio cuspido daquele mundo, ele é meio renegado daquele mundo. Ele é um cara que não tem chance nenhuma de vencer e ainda persiste, né? Esse é o tema do Guts. E por causa dessas questões, né, que do jeito que a gente é introduzido a isso, que ele parte, tipo assim, do ponto de vista de um Zé Ninguém pra um sobrevivente que sabe alguma coisa do universo, que tá constantemente em dilemas e aos poucos aprendendo um pouco mais sobre como ele funciona. Provavelmente, por exemplo, o próprio Griffith deve entender muito melhor como funcionam as coisas de Berserk a esse ponto, né? Infinitamente melhor, até porque God Hand e tal, né? Mas a gente nunca tem uma visão muito global do que tá acontecendo em Berserk, uma explicação muito global. A gente tem pedaços que a gente vai montando. Ah, tem o país dos Kushan. Ah, tem Midland. Tá ligado? Vai montando mais ou menos coerentemente como seria a Terra de Berserk. Tem mapa que nego monta, tem um monte de coisa. Eu admiro muito esse trabalho que esse cara tá tendo aqui já de cara. De organizar como o Odd funciona. Como os planos funcionam. Tem mapinha dos planos de Berserk bem antigo. Eu acho que o nome do site era Band of the Hawk, o site que fez. Era um site que o pessoal teorizava Berserk desde 2016, 2015. Desde aquela época eu via conteúdo deles. Era legal pra caralho as imagens que eles faziam. Organizando como o plano astral funciona, como as coisas funcionam. Porque são coisas citadas na história, mas que, tipo, a história nunca explica didaticamente. Então é bom ter organizado uma enciclopédiazinha. Então esse trabalho de organizar o universo de Berserk eu acho sensacional. Esotéricas do mundo de Berserk é observá-las através da teoria das ideias de Platão, que postula que o mundo físico é moldado, ou melhor, tenta imitar ideias, que são a essência de todas as coisas. Existem 3 reinos no mundo de Berserk. O mundo ideal, onde as ideias existem em suas formas puras e etéreas, disformes. O plano astral, onde essas ideias ganham forma. E o mundo físico, que é o reino do material, onde a ideia, a alma, a energia é enclausurada na carne e apenas os seres e forças astrais mais fortes podem se manifestar. Todas as ideias... E é louco que é umas explicaçõezinhas assim, sabe? Tá vendo? Ó, elfos e trolls eram habitantes desse mundo astral. Muitas pessoas reconheceram esse fato como realidade. Já que o mundo continuou acreditando nisso, isso foi tipo meio que a gente conseguia tocar e ver e, né, sentir, né, os bichos. São explicaçõezinhas assim, sabe? De elementos práticos. Nunca é explicado organizadamente como o Berserk funciona na história. Crenças, pensamentos e sentimentos são inerentemente energéticos, e a sua culminação suprema é Deus em si. A ideia do mal, o autoproclamado Deus desejado, foi criada pelo inconsciente coletivo da humanidade e é continuamente por ele nutrida. Este Deus, que já se formava no plano das Qual é o nome do é capítulo? continuamente por ele Capítulo no Taiwan? É tipo, é a conversa com Deus, algo assim? nutrida. Este Deus, que já se formava no plano das ideias É Taiwan? e é continuamente por ele É Taiwan mesmo. nutrida. Este Deus, Caralho. que já se formava no plano das ideias como uma egrégora, foi convocado, isto é, emplacado como Deus, pela energia espiritual de um único homem, conforme explicarei em breve. A ideia do mal era, inicialmente, uma ideia boa que foi corrompida pela malícia dos homens, tornando-se dualística, como um anjo luminoso que conjura uma sombra profunda, e converteu-se em um mecanismo que garante a proliferação do mal. A causalidade trabalha a favor da maldade, criando um ciclo de escuridão cada vez maior que consome o mundo como uma praga, como uma hélice no caminho da ascensão das trevas. Para quebrar esse ciclo, é necessária uma vontade indomável para resistir circunstâncias injustas, para suportar um sofrimento imensurável, sem se render às tentações demoníacas que oferecem uma saída. A forma como Berserk retrata o mal, e, mais especificamente, o satanismo, é particularmente interessante. A tentação do diabo é de natureza crowleyana. Nossa, esse é o cara do emoção e diversão, né? Que eles traduziram pra emoção e diversão que ele falava, Wild. Ele não tem nenhum anime. Era tão perturbado, os bagulho dele é tão fodido, que ninguém adaptou as porra dele. Eu acho que é um dos bagulhos mais... Até o cavalo do cara é Ed, olha isso, o cavalo mordendo aqui, parece que até o cavalo do cara é louco. Bizonho, mano. Tudo que tem o capítulo desse cara é exagerado de bizarro, tem nem que nem gosta dele. Fala que, tipo, não, Berserk passou na mão. Mas eu acho que... Eu já fui dessa opinião de falar que o Wild é exagerado, que o arco dele não é necessário. Mas... Hoje em dia eu olho e eu acho que é parte da estética exploitation que o Berserk mirou desde o começo. É a mesma relação que eu tenho com Hellsing. De olhar coisas que são desnecessárias, entre aspas, né? E questionar um pouco, tipo... Mas será que o fato que é desnecessário não é meio que o ponto?
Você tá vendo Hellsing, você tá vendo Berserk. São coisas que tem como premissa exploitation. Berserk tem mais intelectualidade que Hellsing, com certeza. Tem mais pensamento, tem mais ideias interessantes, tem mais discussões, tem mais temas sérios. Ele é muito respeitoso com vários temas sérios que ele discute. Mas ele também tem esse lado, que é bem presente, sabe? Que é o exploitation, que é o gore, o sangue pelo sangue, a exploração do sexo e do sangue como estética, sabe? Parte da ideia é o choque, é parte da ideia de Berserk. Tanto que um dos arcos mais reconhecíveis e até amados de Berserk é aquele infame da igreja, que é um dos arcos que visualmente, em termos de choque, é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida, sabe? E parte da graça é meio que essa, um horror visual, de choque. É um aspecto de Berserk que eu acho que muita gente não comenta. Até porque tem um cansaço dentro da fandom de Berserk de nego que só gosta de Berserk pela violência, né? Eu sei que tem esse papo. Tem nego que entra lá em Berserk e tipo, não, ó, eu gosto por causa do Guts, haha, o cavalo, o cavalo doentão, o cavalo do estudo, né? O pessoal mete essa. Então tem um cansaço coletivo sobre as pessoas que assistem pelo exploitation e não levam muito a sério. Porque tem um lado intelectual em Berserk que muitas vezes é ignorado pelo cara mais leigo. Mas eu acho que depois que você ultrapassa e você para de ser leigo, e você vira uma pessoa que entende Berserk, fundamentalmente, você entende esse conflito interessante de um homem, né? Contra a causalidade, contra a maldade, contra todo o horror da existência. Quando você entende esse aspecto, sabe? E você, assim, você gosta das comparações de Berserk com outras obras, com religiões e o caralho. Porque Berserk tem muita profundidade. Você pode tirar filosofia, você pode tirar coisa de religião. Tem muita coisa interessante pra se analisar de Berserk. Realmente é uma obra muito profunda. Eu acho. Até hoje eu boto... Se eu fizer top 5 mangá, Berserk vai ter em algum lugar ali. Eu amo Berserk. Só que eu acho que depois que você ultrapassa isso, você pode olhar pra trás e reavaliar o exploitation, que é parte de Berserk, e sempre foi parte de Berserk. Pensar, será que isso aqui não é essencialmente parte importante da história? Tipo, numa perspectiva estética, uma perspectiva de exploração estética, uma perspectiva do horror que o Berserk quer construir. E eu acho que especialmente porque esse horror, ele é conectado de modo muito, né, que você tá falando ali, né, uma obra não devia ser feita na base necessária e no desnecessário, assim, na forma orgânica que é conduzida. Mas será que não é, de certo modo, até necessário esse exploitation pelos temas que eles estão abordando? Que é um tema pesado, sabe? Essa coisa do humano lutar contra o próprio destino, do mundo ser inerentemente um lixo e tal. Será que Berserk não precisava? Talvez precisava, entendeu? E mesmo se não precisasse, que é o caso, sei lá, de Hellsing, será que Hellsing não tem uma exploração estética sobre a exploitation que é interessante existir? Similar a filmes como Evil Dead 2, que também... o Evil Dead 1, que tinha a Árvore Jack, que era esquisita pra caralho, mas era parte da exploração estética de Evil Dead, que era a junção do erótico e do violento, como... Tipo, em referência barra, né, certa intertextualidade com filmes trash, né? Que a estética do Evil Dead sempre foi essa, sabe? Entende onde eu tô tentando chegar? Eu acho que dá pra ir além do discurso de tipo, essa parte foi exagerada. E entender, cara, isso tem alguma discussão interessante a se ter. Tem, além da discussão social-moral, que isso já é uma discussão que todo mundo vai ter, já virou moda, todo mundo vai ter. E isso é ok também, não tô falando que você não pode ter esse tipo de discussão. É problemático? Não, pode discutir isso, não é o problema que eu tô querendo apontar. O problema que eu tô querendo apontar é quando a discussão se torna puramente isso e as pessoas ignoram, às vezes, o fato que o exploitation, né, o uso do gore, o uso da sexualidade, né, o uso da violência, mesmo que fetichista, não tem uma função estética, né, em casos como Hellsing ou Berserk, né, inerentes, né. É uma discussão que eu acho que é interessante se ter. Enfrentam grande agonia. Porque no cinema tem essa aceitação grande desse tipo de coisa. Entende? Hoje é Paulo Corinthians. São Paulo, porra. São Paulo ganhou. Recebem uma proposta da mão de Deus. Se escolherem abandonar a sua humanidade, podem receber o poder para fazer o que quiserem. À medida que ascendem a demonidade, são capazes de governar os humanos, que para eles não passam de frágeis recipientes de carne, e se entregaram ao hedonismo sem limites. O preço final, no entanto... O Wild mesmo, ele cumpre essa função, né? Ele é um cara que se entregou à maldade completa e ao hedonismo sem limites, e se aproveitar dos outros e tal, né? Eu acho que uma das partes mais interessantes do arco do Wild, quando você nota que o cara mais maníaco, mais filha da puta, mais horroroso era um velhinho. E era um velhinho porque ele, com os poderes demoníacos que ele conseguiu, ele virou um monstro. O poder meio que corrompe ele, sabe? O cara que era um velhinho normalzinho, que você não daria nada de maldade, era a aberração que tava causando tragédias absurdas, assim, porque ele tinha o poder, ele se entregou ao mal
pra conseguir esse poder, sabe? Eu acho que é um final de arco muito bom que o Miura bolou ali. Simboliza muito esse conflito do humano contra essa queda total no niilismo, né? No hedonismo barato, na busca por desejos, né? Acima sabe, numa noção básica de racionalidade, de empatia, que Berserk toca muito nesse lado da empatia, né? Tanto que assim, se você parar pra pensar, a queda do Griffith, ela parte muito do ponto de vista de um cara que cai no puro niilismo. O que eu quero dizer com isso? Ele começa a olhar para todas as pessoas que morreram no caminho, que ele causou a morte porque ele é um general, como ossos do ofício. Ele para de se sensibilizar com isso e pensa, seria injusto eu tratar esses meus amigos aqui que eu dou certo valor pessoal de modo diferente das pessoas que já morreram por causa de mim. Perde o significado, é um niilismo no sentido mais estrito que tem. Não tem significado nos amigos, nas pessoas que morrem na vida. Então, se ele vai conseguir alcançar o seu desejo, que se foda. Entendeu? Ele cai nessa conclusão. Olhando a natureza trágica do universo. A natureza trágica das ações indiretas e diretas que Griffith fez. Entendeu? Então, nossa, Berserk é bom pra caralho, né? É um negócio assim, tudo conectadinho, tudo argumentadinho. Nossa, cara. Que obra. Meus senhores, que obra do caralho. Eu amo essa porra. É as suas almas. Eles estão destinados a ser sugados pelo vórtice das almas que alimenta a crescente ideia do mal. Embora a proposta deva ser aceita voluntariamente, respeitando assim o livre-arbítrio dos homens, a causalidade traz à tona circunstâncias que tornam a tentação demoníaca atraente em primeiro lugar, e a mão de Deus está livre para moldar e manipular seus alvos. Os apóstolos ainda retêm uma pequena porção de sua humanidade, que para eles se torna uma fonte de fraqueza. O conde, por exemplo, não conseguiu reunir forças para sacrificar a sua amada filha, e sua hesitação foi a causa de sua morte. A narrativa de Berserk gira em torno desse ciclo de mal, esse caminho para as trevas, que é construído pelas mazelas dos homens. E pior que Berserk pega esses caras que... Eu acho que a gimmick que Berserk ia, mas ele começou a se afastar, especialmente com o negócio do espadachim negro. Ele faz isso um pouco, né? É pegar vários apóstolos que tem relação lá com o dia do eclipse, tanto que vários deles voltam e o Guts enfrenta eles, né? E, tipo, ele ir caçando um por um e vendo a tragédia desses caras caírem na maldade, né? O Conde já foi um cara legal e virou um monstro, né? Virou um monstro. E interessantemente, ele segurar a humanidade que faz ele fracassar. Que ele não consegue ser mais mal do que ele já é. Ele tem um restinho de bondade ali que não é o que mata ele no final, porque aquele mundo é uma bosta, sabe? Aquele mundo é assim. A causalidade trabalha em função do mal no mundo de Berserk. Se ele não... Pra abandonar a filha, ele não vive. E ele escolheu morrer. Que é até bonito, né? Se você parar pra pensar. Queria essa situação ambígua, porque ele também era o cara nojento que tava fazendo um monte de bosta até pouco tempo atrás, né? E cria uma sensação meio cinza daquele outro cara também ter sacrificado tudo pra ter a vingança. E de certo modo ele também é meio insano e tá se entregando ao mal em algum nível, assim como... Você entende o lado desse conde, do carecão, do gordo carecão aí. Você entende o lado dele quando você entende a backstory dele. E como ele foi tentado a ir pro mal por conta da ira, por conta da vingança. E é foda, cara. Quantos de nós não faríamos a mesma coisa que esse mano? Falando sério. Berserk cria vilões que você olha e fala, cara, eu entendo. Eu entendo. O cara é filha de uma puta, eu entendo. O Griffith, claro que eu acho que ele exagerou ali, né? Com certeza. Mas se você prestou atenção na história, nas partes que ele tava lá todo fudido, tu entende de onde sai. Tu lê o bagulho e fala, pô, filho de uma puta, espero que ele morra. Até hoje eu leio pra ver o Griffith morrer, essa que é a verdade. Eu quero ver o Griffith apanhando na cara, que nem vagabunda. Eu quero ver ele se fudendo, sabe? Eu quero ver o Griffith assim, estilhaçado, fudido, espancado na cara, mijado. Quero que caguem no Griffith, quero que foda o Griffith inteiro. Eu quero que matem ele. Revivam ele, matem de novo. Revivam ele de novo. Mata de novo, pra ter certeza. Todo fudido. Quero ver o Griffith todo fudido, cara. Quero ver todo ferrado. Eu leio o Berserk por conta disso. A Isa deve estar horrorizado. É isso. Ela viu só o começo de Berserk, by the way. Eu acho que ela vai tomar muito spoiler se ela prestar atenção. Não preste atenção, Isa. Sério? Você foi spoilada já de Berserk? Nossa, que bosta. Quem que te contou o spoiler de Berserk, Isa? Manda o cara se fuder, cara. Nossa, você é um bosta, cara. Pô, spoilou Berserk. Porra, cara.
Eu sei que muitos de vocês aí que são trouxas, começou a ver agora, foram spoilados também, porque vocês já sabem mais ou menos o que aconteceu. Eu vi sem spoiler. Eu nem sabia que o bagulho era Dark Fantasy. Eu fui ver o anime porque eu achava legal coisa medieval, eu gostava de Dark Souls, eu fui ver. Eu não esperava que o bagulho ser tão profundo, tão interessante, eu não esperava o eclipse, eu não esperava ter o bagulho, quase um terceiro impacto acontecendo ali no final do anime. Porra. Mas o... Eu leio pra ver o Griffith fudido. E eu ainda assim acho ele um vilão que você entende por que ele vira um filho da puta. Você entende, você fica, puta cara. É escrito. É bem escrito. É bem escrito. É bem pensado. É inteligente. Eu entendo ele virar o filho da puta que ele virou. E ele é um merda. Eu quero ver ele estilhaçado, eu quero ver ele desmembrado. Quero ver ele... Porra. Né? Quero ver ele cabeça raspada. Quero ver... Nossa, tá louco. Odeio Griffith. A culminação da Ao mesmo causalidade- tempo que o Griffith é um dos meus vilões favoritos. É uma dualidade. Eu acho ele um dos meus vilões favoritos. Um dos melhores vilões dos mangás. Ao mesmo tempo que... Eu quero ver ele destroçado. vida é a ascensão do Anticristo, que construirá um falso paraíso na Terra e sacrificará o mundo inteiro a um falso Deus. Um augúrio, um enviado, a personificação em carne e osso do próprio Demiurgo. Eu gosto, ele falou do Demiurgo, mas eu sempre vi mais paralelo do Griffith. Isso é antigo, acho que o nego da fanbase, todo mundo já conversou sobre isso. Sobre como o Griffith é um paralelo com o Anticristo. Né? Ele é o Anticristo. É o Anticristo. O deus dualístico e mau. Esse Anticristo, é claro, é Griffith. Aí, ó. O pecado de Griffith é o mais... Ele é como se fosse o Anticristo, entre aspas, do Demiurgo, que é o conceito do mal, né? Se você for pegar essa interpretação meio, sei lá, meio gnóstica até, né? Porra. Mas é meio que isso. Meio que isso. Acho legal pra caralho Existe. a construção narrativa disso. O orgulho. Até agora, eu quero saber exatamente o que o Griffith quis dizer e onde ele quer chegar com o rapto da casca. Nos últimos capítulos. Não, ele é o trope do demônio que é angelical, né? Que é o Uriô lá, que é o... do Devilman. Que na real é o que eles chamam do arquétipo luciferiano, né? Algo assim. Que seria tipo o arquétipo de Lúcifer, de ser um anjo de luz que cai, né? E vira um bagulho das sombras, né? De ter uma certa beleza de ter sido um anjo próximo de Deus, uma coisa tipo nobre, mas é uma nobreza maligna, né? Um nobre caído, um nobre dark, né? O Griffith, ele basicamente é esse... um arquétipo bem comum até, né? Relativamente comum. Eu acho que foi tirado de Devilman. Eu acho que foi tirado de Devilman. Eu acho que foi influência do Uriô, porque ele é muito parecido com o Uriô Asuka, o Griffith. Griffith sempre desejou alcançar os céus, ter seu próprio reino celestial, que governaria como um grande rei. Para alcançar seu sonho, ele precisa construir uma torre de Babel com os corpos, tanto de seguidores quanto de inimigos, colocando-se à frente de tudo e de todos. Nossa, eu abandonando amo a esse humanidade anime. no processo. Essa parte toda boa, Sua cara. busca maquiavélica chegou até mesmo a causar o assassinato de uma criança, o símbolo máximo da pureza e da inocência. Essa é a primeira vez que a gente começa a duvidar se o que a gente tá fazendo é certo lá, né? No Berserk, né? A gente tava lendo assim. Quando o Guts mata a criança nobre lá pra matar testemunha. E ele ainda se vê nessa criança, esse que é o pior. O Guts, ele se vê porque ele via a criança sendo treinada lá como se fosse um cachorro. E lembra do Gambino, né? Nossa, cara. Puta que mangá bom, cara. No passado, a morte de uma criança era motivo de lamento e preocupação para Griffith. Agora, Griffith exibe um sorriso sinistro ao saber da morte de Adonis, pois ele era um possível concorrente ao trono, que teria se oposto ao seu caminho, e, portanto, deveria ser eliminado por causa de seu objetivo. A única luz dentro da alma sombria de Griffith é sua amizade fraternal com Guts, o único homem que pôde fazê-lo esquecer de seu sonho. Irmão, esse que é o problema. O Miura sabe. O Miura sabe escrever gente muito real, cara. Puta que bosta, cara. Esse bagulho de tipo, você foi o único que fez esquecer meu sonho. Você foi o único que fez eu esquecer meu sonho. Você foi a pessoa que eu realmente amei. Eu sacrifico. É a coisa mais humana do mundo. É a coisa mais humana do mundo. É a coisa mais humana do mundo. Eu consigo entender o lado dele. Eu consigo. Teve situação na minha vida, eu não vou detalhar por muitas coisas, que eu olhei pra uma pessoa que era filha da puta, que fez um monte de coisa, e eu ainda gostava bastante daquela pessoa. Eu falava, não, essa pessoa não é ruim, não é possível. Eu sacrifico. Eu fiz isso.
Não que eu tenha matado alguém, não que eu tenha feito algo exatamente ruim. Mas você corta laço porque você nota que aquele laço tá destruindo tua vida. E que a pessoa vai te jogar pra baixo. E que a pessoa tá fazendo bosta. Que a pessoa pode não ser ruim, mas essa pessoa faz merda pra caralho. E é a pessoa que não é responsável com você, não é responsável com os outros. E você corta. E você fica se sentindo mal, porque você não quer cortar. Às vezes você gosta muito da pessoa, mas você corta. Exatamente porque é a pessoa que tira você dos seus sonhos e do que você busca da sua vida, sabe? Essa coisa do Griffith dá pra entender, entendeu? Talvez não na perspectiva dele, porque ele é um ingrato do caralho, porque o Guts tava ajudando ele e tal. Às vezes, no meu caso, a pessoa que era ingrata, filho de uma puta. Mas, tipo, ainda assim, você entende o lado dele de falar, cara, você foi a única pessoa que por 10 segundos fez eu esquecer dos meus objetivos, de onde eu queria alcançar. E eu sacrifico você. Eu não quero mais contato com você, não dá. É um negócio assim que... você entende? Tipo, você consegue fazer paralelos com a sua própria vida com o vilão mais filha da puta do mundo. E você consegue entender o lado dele. Você consegue olhar e, tipo... O Griffith observando a amizade dele com o Guts como algo que era tóxico pros dois no final do dia. Que era tóxico pros dois. Era tóxico pros dois. É um atraso de vida pros dois. É um negócio que fudeu a vida do Griffith. E a do Guts tava sendo fudida ainda. O problema é que o Griffith é um ingrato do caralho. Mas eu não consigo não olhar e não olhar pra minha vida e falar, cara... Eu entendo o lado do Griffith em algum nível, sabe? Agora, quando você entra na parte do que ele faz depois que ele virou Fento, aí beleza, aí descaralha, dá pra entender porque elabora, que naquele momento ele se deixou na maldade, ele fez tudo o que ele queria e foda-se. E ele tava cheio de ódio, caralho, né? O que é filha da putagem, porque eu queria ver o lado do Griffith melhor, entender ele explicando melhor essa porra, porque foi um bagulho muito filha da puta que ele fez, negócio doente do caralho. Mas... bem escrito, né? Vocês também têm essa relação com o Berserk, de você observar, pegar os arcos dos mangás, pegar as coisas que rolaram, e você consegue ver você mesmo na sua vida com vários personagens ali, não é só com o Griffith, não, com o Guts. O Guts, toda hora, essa sensação que você olha, tipo, será que eu sou mais do que uma ferramenta? Será que eu só sirvo pra isso? Porque muitas vezes eu sinto que eu não tô vivendo, e sim que eu tô sobrevivendo, que eu não tô escolhendo. Eu tô pegando escolhas defensivas, que são as únicas que eu tenho de qualquer jeito. Vocês nunca tiveram isso? Essa sensação? O meu canal eu tenho desde os 17 anos. E eu fazia vídeo por diversão a cada 1 ano, 6 meses, 5 meses. Agora eu consigo dinheiro com ele. Agora ele honestamente me dá dinheiro. É muito dinheiro? Não é muito dinheiro. Mas ele me dá dinheiro. E agora? Eu tenho escolha ou eu tô continuando isso porque é um caminho que se abriu e que eu tenho que prosseguir porque ele tá aberto? Será que eu não tô só sobrevivendo? Entende o que eu quero dizer? Vocês não têm essa sensação, não? Eu tô fazendo esse curso técnico por dinheiro. Eu tô fazendo... isso aqui por dinheiro. Eu tô fazendo isso aqui porque eu sou bom, porque eu nasci com isso aqui. Tô fazendo isso aqui porque meu pai me ensinou. E você fica tipo... mano, eu só tô sobrevivendo. O sonho, né? O sonho é algo importante, né? Do Berserk, né? O sonho. Eu já fui uma pessoa muito sonhadora. No momento eu tô recuperando os meus sonhos. E eu já fui uma pessoa que perdeu muitos dos meus sonhos, toda a inspiração de vida, essas coisas. Parcialmente por conta da situação que eu descrevi brevemente. Eu perdi qualquer tipo de ambição. Então, naquele momento que eu afastei, é um momento que eu falei, eu quero buscar minhas coisas, entendeu? Eu queria aprender japonês? Fui aprender japonês. Eu queria tentar um curso novo da faculdade? Eu fui lá, sabe? Procurar. Então, eu não sei se você entende. Pra mim, eu tô numa fase de recuperação da ambição. Sou o criador do Griffith. O Griffith que queria emascular o Guts, porque pois ele mesmo foi emasculado quando o Guts tirou ele da casca. Então, eu sinto que foi isso também. Eu sinto que pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Tem que ter a sombra junguiana do Griffith. Essa relação eu queria que o Miura fosse mais direto com o que quer ser, porque a minha teoria é mais ou menos pra esse lado. Eu acredito que o Fento não é exatamente o Griffith. Mas o Fento é parte do que o Griffith é. É uma parte animalizada do Griffith, né? É o desejo do Griffith, puro. E o Fento, usando o Griffith como... como que eu posso falar? O Griffith físico no plano normal, pra realizar sua Power Fantasy no mundo real, né? Dele ser o Messias Salvador, o Falcão do Milênio, blá 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 blá. E nisso, né? Um negócio que eu acho interessante, cara, sobre essa situação toda do Griffith, é justamente a parte da Montanha das Espadas. Que o Griffith chega pro Guts e fala, Irmão, caralho. Pode se juntar a mim. Eu não dou a mínima. Pode se juntar. Porque faz sentido. Até o Griffith ter desejo pelo Guts ali.
na perspectiva do Fento, e na perspectiva do Griffith físico, supondo que é verdade, que realmente tem uma diferença bem grande entre o Fento e o Griffith, que é o que eu acho também, o Griffith real não tem ressentimentos. Porque não é exatamente o trauma lá, toda a questão, é um pouco afastado do que ele é no mundo concreto, mas é o que ele é no mundo astral. Meio loucura, né? Mas perdão, eu só gosto de Berserk muito, então eu vou ficar fazendo 50 paralelos com a minha vida, com coisas. É uma das obras da minha vida, eu tô falando sério. Tipo, é um negócio que eu não falo muito, nego me conhece como os caras da VN, não sabe nem que eu gosto, às vezes, de mangá, essas coisas. Eu já falei, eu gosto de Akagi, gosto de Kaiji, nego sabe que eu gosto mais ou menos de coisas nessa linha. Mas Berserk é outra, cara. Tanto que eu tenho um vídeo, pra quem não viu, sobre a morte do Miura. Tem um vídeo sobre a morte do Miura, que é um dos meus vídeos mais emocionais, e ele não é monetizado. Porque eu quis colocar a música do anime lá, e coloquei Inferno do 2016, que é uma música que eu gosto muito. Eu botei muita música dos animes, eu caguei. Pode desmonetizar. Eu fiquei assim, ó, monetiza, porra, sabe? Fiquei assim. Aí, tipo, eu fiz até um vídeo disso, cara. Fiz até um vídeo disso. A morte do Miura. E eu quero lançar outro, porque eu li agora os capítulos que o Mori escreveu, né? O cara lá, o escritor amigo do Miura que tá continuando. Incluindo o capítulo que ele escreveu sobre o Miura, que ele tem um capítulo sobre ser amigo do Miura. Quase chorei lendo essa porra de novo. Quase chorei, cara. Muito pesado. Ele descrevendo a relação com o amigo dele. E sobre o Morizerk, né? O Berserk do Mori, né? O Morizerk, eu tô achando que ele é o resumo, né? Do que Berserk era pra ser. Sabe? Pô, você vai ver vídeo de Berserk com 11 anos, cara? Sai do YouTube, cara. Porra é essa? Dito isso, o Morizerk, eu tô sentindo que ele é o resumo ultra imersivo lá que fizeram do Berserk. Ele é o resumo ultra imersivo do que era pra ser a história. E é triste, porque eu fico observando, por exemplo, agora eles chegaram no reino dos Kushan. E é tudo corrido. E eu fico pensando, puta, se o Miura estivesse aqui, imagina o ritmo. Se eles não quisessem resumir a história com o que eles estão fazendo. Tem um arco certeiro explorando a cultura dos Kushan, a vida dos Kushan, a relação deles com os demônios, a mitologia Kushan, as crenças Kushan, até culminar na treta do Guts ser expulso lá do negócio. E é claro que ia ser um capítulo com o Guts menos ativo, que a proposta é meio essa, né? Tipo, o Guts fica lá preso lá, deprimido por causa da casca capturada, que é o que aconteceu nos últimos capítulos, lá no final do Fantasia. Eu acho que a ideia era deixar o Guts ali e a galera explorar e conhecer a cultura Kushan e a gente conhecer esse lado. Os Kushan são muito foda. Eu gosto toda vez que o Kushan aparece, dá uma bugada no capítulo, porque eles são umas entidades que lutam de jeito diferente, que agem de jeito diferente, que são misteriosos. Aí eu queria explorar uma exploração apropriada da cultura Kushan, mas a gente não vai ter porque, infelicidade, né? O Miura morreu, não tem o que fazer. E eu não vou julgar o Mori, porque se eu fosse o Mori, eu estaria fazendo a mesma coisa. Eu acho que é melhor, é muito mais fácil você só pegar o que lançou e o que você sabe que era certeiro que vai acontecer na história. Tintim por tintim. Gente, é isso que o Miura queria, tá? Fechou. Eu não vou abordar, hiper-elaborar, não vou expandir a lore que nem o Miura provavelmente faria, daquele jeito dosado, ritmado dele, que é bem gostoso, que é o que eu tava falando, que ele não dá um guia didático da lore. Você tem que organizar você mesmo, você tem que prestar atenção nos detalhes e ir montando. Ah, tem o mundo astral, não sei o que, tem esse país. Nego, fã faz mapa, faz esqueminhas, é parte da graça de ver Berserk, na minha opinião. De ler Berserk, você ir montando na perspectiva do Guts, que é um cara, que é um peão naquele mundo e depois um sobrevivente, como que tudo aquilo funciona, né? Sim, eu tô em 4 minutos e eu ainda tô nesse react. É porque não dá, cara, eu amo essa merda dessa história, eu amo. E o vídeo tá bom, viu, o Cuervo, seu vídeo tá bom pra caralho. Só que eu tô comentando muito porque eu gosto dessa porra muito. Você pegou um tema... Tem nego que pega tema que eu tenho algum interesse e é uma coisa. Isso aqui é um tema que eu amo. Você pegou um tema que eu amo. Eu sou apaixonado por Berserk. Quando Griffith perdeu tudo e sua missão se tornou totalmente inalcançável, ele precisou fazer uma escolha difícil. Sobre a campanha da Lucia, bateu, mas é que, tipo, eu fiquei pouco tempo na casa dos meus pais e eu não consegui pegar. Eu tinha live marcada lá com o over lá do Madoka, eu não consegui pegar pra jogar o DMC2 até lá. Até a da Lucia, eu vou pegar semana que vem, eu acho. Buscar todos os homens que nele acreditam, juntamente com seu único amigo, Guts, em nome de seu sonho. Ou viver miseravelmente como uma caricatura de si mesmo e morrer uma morte trágica. Griffith escolheu, por sua própria vontade, tornar-se o anticristo, embora seu destino tenha sido orquestrado pela causalidade e ele tenha sido sutilmente coagido pela mão de Deus. Culpar Griffith por ter aceitado a proposta injustamente apresentada a ele é quase como culpar um leão por caçar e alimentar-se de sua caça. A raiz do problema é o mundo, regido por um deus demiúrgico. A Santa Sé profetizou, por muito tempo, a vinda de um falcão das trevas que traria sobre o mundo uma era apocalíptica.
Abre aspas. Quando o Sol morrer 5 vezes, um lago vermelho aparecerá a oeste da cidade com um nome tanto novo quanto antigo, e será o sinal de que o quinto anjo nasceu. O anjo será um falcão das trevas, mestre das ovelhas negras pecadoras e rei das ovelhas brancas cegas, aquele que trará uma era de trevas sobre o mundo. Fecha aspas. A morte do Sol que ocorrerá 5 vezes se trata... Então, eu quero entender o que eles quiseram dizer com essa coisa do mundo das trevas, né? Da Era das Trevas. Porque, tipo assim, Falconia é um lugar bom de se viver. Ele conseguiu meio que controlar o problema dos demônios e dos apóstolos e criar meio que a arena deles. Aí os humanos vivem bem, o caramba. Eu fico pensando, vocês já viram Hokuto no Ken? Hokuto no Ken? Vocês já assistiram? Hokuto no Ken tem uma ideia similar, onde o Shin, o primeiro vilão de Hokuto no Ken, ele cria uma cidade dos bandidos que ele basicamente faz uma Falconia no pós-apocalipse. É uma ideia interessante que ele faz, que é um paraíso dos bandidos, da galera, é um lugar civilizado e tal, mas por conta daquele lugar ser construído em bases imorais, instáveis, antiéticas, que nem você tá falando, ó, o Falcone é um falso paraíso na Terra, uma profecia da revelação. Faz sentido, faz sentido. Eu acho que é a mesma coisa que eles pegam no Hokuto no Ken, quando o Shin cria a cidade dele lá, no pós-apocalipse. A cidade tem a sensação de ser uma cidade moderna, coerente. Só que por conta dele se construir na base de morais falsas, de mortes, de tá basicamente coagindo pessoas ruins a fazerem as coisas pra ele, eventualmente culmina em fight. O negócio quebra sozinho. Quando o Kenshiro chega na cidade do Shin pra matar o Shin, a cidade já ruiu e o Shin já virou um rei sem cidade e tá sentado assim esperando o Kenshiro falando, cara, só vim aqui pra te quebrar mesmo, foda-se. Eu tô aqui esperando pra te quebrar. Eu acho que ele vai fazer algo parecido com o Hokuto no Ken. Eu acho que eventualmente a história vai culminar nisso. Eu acho que Falconia vai ser um mal que vai se destruir. Eu acho uma possibilidade. Não necessariamente. Mas eu acho uma possibilidade. Mas eu acho que a plot tá indo pra esse lado do paraíso falso. Eu tô construindo esse paraíso na Terra, mas ele é construído com bases imorais, né? É claro, de uma referência aos eclipses. O quinto anjo, que será um falcão das trevas, o quinto dedo da mão de Deus, é Femto. As ovelhas negras pecadoras são os apóstolos... É verdade. Falcão. É verdade. Com As Duna... ovelhas brancas cegas. Com Duna dá pra ver dá pra fazer paralelos legais do... Qual que é o nome do cara do Duna, cara? Esqueci o nome do... Agora no cinema virou um fanboyzão lá. Qual o nome do cara do... Messias do Duna? Pô, tô tentando lembrar o nome do filho da puta. É o Artrades, é. O Paul e o Griffith, eles têm vários paralelos, né? Vários paralelos. Que é o arquétipo luciferiano, exato. São os homens ignorantes que são seus... Se pá, foi por isso, inclusive, que no filme eles optaram por pegar uma figura... O ator, ele é uma figura mais andrógena, né? Saca? Eu acho impossível. Essa profecia, que previu a vinda do anticristo, foi invertida pelos clérigos de Midland, que receberam um sonho, que acreditaram ser uma revelação divina, sobre um falcão de luz, que salvaria o povo de todas as calamidades. Embora Griffith guarde uma intensa escuridão dentro de si, seu exterior é perfeitamente simbólico da... É que eu acho que você pode falar que o Paul... Eu acho que ele segue um pouco isso sim. Porque ele eu vou discutir Duna, mas ele é uma manufatura das magas lá, fodona. Esqueci o nome delas também. Tem as mulheres lá que elas têm a manipulação da magia, o caramba, meio metafísica a existência delas, que elas estão manipulando a criação do Messias, né? Então, é um negócio que é meio falso, sabe? O personagem parece que o Paul é o Eren. Ou pior que o Eren é bem Paul também. O Eren é bem Paul. Pureza. Aliás, eu mal espero pra ver os próximos filmes de Duna, que agora vai começar a pegar mais a história nos próximos. O 2 já foi bem legal, mas eu tô esperando. Eu não vou nem tentar ler o nome dessas filhas da puta, mas é elas mesmo. E da luz. Ele superficialmente representa o próprio Cristo, o Espírito Santo, o falcão branco da Santa Sé. Ele é como Lúcifer, que é externamente percebido como portador da luz. O filho... Nada a ver, mas o segundo filme de Duna foi bom, hein? Nossa. Você compara com o Duna do Lynch, que o Duna do Lynch rusha, basicamente, a história dos dois filmes e culmina no final do segundo. Nossa, ficou muito bom. Ficou muito bom, legitimamente. Tem nem comparação. O Stinger lá de sunguinha no Duna do Lynch. Puta, cara, nossa. Filho da Alvorada, mas é, na verdade, o Príncipe das Trevas. Ou melhor, o Falcão das Trevas. Femto. Nas palavras de Griffith, aquele que carrega a luz existe na mais profunda sombra.
Em contraste com o Griffith, Guts superficialmente representa as trevas. Ele é como Dajjal, o anticristo islâmico, um homem cego de um olho que carrega a marca simbólica do repúdio a Deus. Seu interior, no entanto, é o oposto, e sua perseverança implacável diante do sofrimento pode ser comparada ao martírio, um ato que se opõe ao sacrifício que vitimiza o próximo e que santifica o homem. É martírio mesmo. Griffith e Guts são um ao outro como o Yin é para o Yang. O plano de Griffith de se tornar o rei do mundo necessitou de sua reencarnação, e a sua jornada espelha, como a sua inversão, a de Cristo, e ele teve que morrer e ser reencarnado em forma humana. Para que a sua reencarnação acontecesse, um grande ritual durante o qual uma forte corrente de pensamentos e emoções negativas, a invocada, ao lado da morte em massa, deveria ocorrer. O ritual foi realizado em Albion, um lugar assolado pela carga de inúmeras mortes por doença, fome e execução, e que era um epicentro para a atividade satânica, para o pecado humano e a depravação. O ritual culmina no símbolo do anticristo, a marca do sacrifício, sendo desenhado por uma onda de fogo. O corpo reivindicado por Griffith é o do menino da lua, uma criança que nasceu devido ao que quase foi uma inversão satânica do nascimento de Cristo. Ao recuperar um corpo físico, Griffith teve que testar se ainda retinha um fragmento de sua humanidade. Tô pensando nessa parte da inversão satânica do... Eu acho que do nascimento de Cristo. Acho que faz sentido. Porque, teoricamente, todo o contato foi entre um ser astral, que é o Fento, e a casca, né? Eu acho que essa que é a ideia. Faz sentido mesmo. Deixa eu continuar. Ao reencontrar seu amigo Guts, e confirmou que, em si, de humano nada mais havia. Ele passou a proteger Midlands de invasores estrangeiros com um exército de cavaleiros monstruosos que o obedecem por um dever inerente de servir ao anticristo. Seu adversário... Pelo menos que eu me lembre, é que tem um negócio das camadas certinho. Posso estar errado. Eu me lembre, a God Hand tá no astral. Era um conquistador e senhor demoníaco que queria dominar o mundo, assim como Griffith. Ele disse: "Eu controlo o maior território do mundo, não irei entregá-lo." Mesmo que Mas, querendo ou não, irrelevante se é do astral ou não, a alusão é, né, basicamente divindades que em um plano metafísico vão lá e, né, engravidam a casca metafisicamente. Negócio bizarro. seja manchado de sangue e profanado, Um ser, né? este mundo Eu pertence... tinha medo do... Eu tinha medo do Kushan quando ele aparecia, viado, do Mano Kushan. Assim como Griffith. Ele disse: "Eu controlo o maior território do mundo, não irei entregá-lo. Mesmo que seja manchado de sangue e profanado, este mundo pertence a mim. Eu governarei este mundo sujo como um rei demônio e me rebelarei contra Deus." Ganishka foi criado entre a realeza Kushan e teve que suportar várias intrigas e tentativas de assassinato contra ele, pois era um candidato ao trono. Sua própria mãe tentou envenená-lo, pois favorecia seu irmão mais novo, que ele acabou matando em vingança. Ele também armou o assassinato de seu próprio pai, o rei, e usurpou seu reinado. Como Griffith, ele semeava medo em seus oponentes e era considerado imparável no campo de batalha. O filho de Ganishka orquestrou uma tentativa contra sua vida, assim como o próprio Ganishka havia feito contra seu pai no passado. À beira da morte, ele ativou um berrelite que lhe fora dado pelo mago Daiba e escolheu sacrificar seu filho para acender a demonidade. Com a ajuda de Daiba, que ele tornara seu general e conselheiro, Ganishka começou... Essa música no fundo é Ashcrow, né? Ashcrow é boa pra caralho essa música, nossa. Cara, como eu amo Susumu Hirasawa, como eu amo Berserk, como eu amo essa porra toda, caralho, cara, a melhor história do mundo. Começou a produzir uma vasta gama de soldados demônios através de um berrelite artificial, com o objetivo de estabelecer o Império Mágico. O processo por trás da criação dos Daka, os soldados demônios nascidos desse berrelite artificial, segue o mesmo princípio do nascimento do Menino da Lua. Mulheres grávidas são levadas ao berrelite, e conforme os apóstolos transmitem a elas sua semente mágica imaculada, o bebê resultante se torna demoníaco. Os planos... Ah, é Indra, verdade. Essa é Indra. Nossa, Ashcrow também é boa. Frustrados por seu rival... Ashcrow, Ashcrow, essa é foda. Verdadeiro, predestinado ao anticristo, aquele escolhido pela causalidade para derrotá-lo. Após sofrer uma derrota humilhante de Griffith, ele entrou no berrelite artificial para adquirir imenso poder. Ele absorveu almas para se alimentar, culminando em sua transformação em um demônio cego e estúpido, semelhante a um deus da destruição. Sua pele se tornou madeira, e seu corpo tomou a forma de uma árvore gigante, com seus braços se convertendo em uma infinidade de tentáculos que lembram galhos. Ele personificou a calamidade, a besta que destruirá a razão do mundo, isto é, que trará a fantasia. Como essa árvore demoníaca da calamidade,
um Ganishka demente ataca tanto inimigos quanto aliados. Ao ver o Falcão de Luz, ele caminha em direção à sua própria perdição. Como uma mariposa voa a uma chama, tal é a vontade da causalidade. Para combater Ganishka e seu recém-nascido exército de monstros, Griffith ordena que suas tropas demoníacas se transformem em suas formas verdadeiras. Isso faz com que suas tropas humanas se encolham de medo. Esse arco é sinistro de bom, cara. Essa parte aqui é muito boa. Essa parte aqui é muito boa. É legitimamente muito interessante. O negócio escala numa escala que Berserk nunca teve, sabe? Negócio absurdo, cara. E passem a Saudade suspeitar dessa que ele obra. seja um demônio como aquele que comanda. Sônia, a mensageira do Anticristo, cujo nome ironicamente significa sabedoria, projeta sua voz por telepatia e os incita a abandonar suas dúvidas. E os homens ignorantes tornam-se cegos para o inferno que se desenrola diante deles, aceitando Griffith como seu líder. Bestas e homens, lobos e ovelhas, o sagrado e o Pau no demônio cu do novo Bando de agora estão Falcão. de mãos dadas. É isso. Bando Falcão. Até Daiba Novo- se surpreende com o que fato tomar no de cu. tal farsa ter conquistado os homens que agora lutam ao lado dos demônios. O Papa fica surpreso e tocado como se por um brilho radiante. Tudo o que foi preciso para enganar a humanidade foi um mal maior para unir todos sob a mesma bandeira. Uma calamidade suprema orquestrada pela causalidade que estava fadada a ser impedida pelo Anticristo para que todos vissem. E aí, assim, o Griffith é coroado e todo mundo vai aceitar ele. Porque ele salvou todo mundo, em Um teoria. ato teatral do diabo. Griffith chega à cabeça de Ganishka e é emboscado pelo Cavaleiro Esqueleto. O Cavaleiro ataca Griffith com a sua espada Behelit. Mas o ataque é redirecionado para Ganishka, rasgando uma fissura ideal tão Nossa, era aquele ataque que era com a espada de Berelite. Ele acreditava que podia ferir o God Hand, mas aí, a God Hand, mas aí buga a porra toda. profunda que o mundo físico se funde com o plano astral. Nossa. O que deveria ser um ato que desafiaria a causalidade acabou seguindo seu curso. E assim, um vasto império mágico nasce do nada. Falconia, o reino dos sonhos de Griffith, se materializou. O corpo de Ganishka, que fora alimentado por uma quantidade absurda de almas, foi destruído. Em seu lugar restou uma árvore divina, na forma de uma hélice. Criaturas fantásticas passaram a aterrorizar os homens de todas as terras, provocando um grande êxodo rumo a Falconia. Pera. O único refúgio para aterrorizar os homens de Pera, gente. Pera. Tem que fazer uma comparação épica aqui. Uma clássica. Cadê aqui? Eu preciso fazer isso, gente. Perdão. Eu sou muito filha da puta, eu não consigo. Não consigo me segurar. Torna-se necessário isso aqui. Segundo. Gente. Qual mais foda? Gente? Isa. Qual mais foda? Ó. Esse aqui ou esse aqui? Prefere a Wapuru? A minha namorada prefere o dragão de Berserk, cara. todas as terras, provocando um grande êxodo rumo a Falconia, o único refúgio seguro no mundo inteiro. No passado distante, um grande conquistador, um guerreiro chamado Geiseric. Ah, o Geiseric. Eu achava que era Geiseric que você lia. Eu lia como Geiseric. Não sei se é Geiseric. Que aí a lore toda é que ele pode ser implicadamente o Skull Knight, né? Incrível contra os povos beligerantes de sua terra natal, com o E geralmente usa esse quadro aqui pra fazer o paralelo estético. objetivo de criar um império. Ah, não, até o Guts aqui, ó. Ele dá uma associada, assim. Dá pra ver que ele associa o Skull Knight. Através de sua horrível campanha, Basicamente confirmado. utilizou tanto força bruta quanto magia pagã, já que Geiseric era amigo e aliado de bruxas. Esse conquistador subjugou as dezenas de facções, se tornou rei e conseguiu criar o primeiro império continental da história. Antes do nascimento desse império, pequenas cidades-estado e tribos travavam guerras incessantes umas contra as outras, em um período conhecido como a Era dos Senhores de Guerra, que sem dúvida foi modelado. Pô, esse Cuervo manja pra caralho, né, cara? Pesquisa que ele fez e tal, porque, gente, eu tô falando sério. Essas coisas de entender como funciona o plano astral, todas as teorias de Berserk e tal, é mais rolê do que parece, porque é pecinha em capítulo e pecinha em capítulo, porque é uma história que é conduzida muito mais pelos personagens. Então montar o plano geral de Berserk é muito confuso. É legitimamente muito confuso. A partir do período Sengoku do Japão. Geiseric, por sua vez, representa a figura do grande unificador, como Oda Nobunaga ou Charlemagne. Eu sempre achei que era mais um paralelo com a Pax Romana, sabe? Porque, eu não sei, cara.
esses adereços de roupa do Geyserik aqui, deixa eu ver se eu volto pra parte que ele mostra. Eu associei muito a vestes romanas. E até faz sentido com a ideia que, tipo, mais ou menos se passa na Europa, o Berserk, né? Ali, em Midland, basicamente a França e tal. E que antes tinha um império gigante que dominou tudo, e esse império caiu, sabe? Eu sempre senti a vibe do Império Romano, com a comparação. Era amigo, e ali conseguiu... Olha esse adereço. Eu tava vendo uns soldados romanos. Eu fui pra Liberdade hoje. Passei lá na Liberdade. Pra mostrar umas coisas pra minha namorada. Ah, é tipo coisa de japonês, né? A gente passou pra ver coisa japonesa legal. E aí, tipo... Até comprei, né, o Light Novel número 1 do Mushoku lá em japonês e tal. Cara... A gente tava vendo umas action figure que era baseado, tipo... De modo realista nos romanos. E era bem essa vibe, né? Bem essa vibe. Esse conquistador subjugou as dezenas de facções, se tornou rei... Não, o vídeo tá muito considerado bom, o muito primeiro império rico. continental da Muito esforço, 48 minutos. história. Cara. Antes Esperar das um pouquinho só pra chegar na... pequenas cidades Aqui que estado parou. e tribos travavam guerras incessantes umas contra as outras, em um período conhecido como a Era dos Senhores de Guerra, que sem dúvida foi modelado a partir do período Sengoku do Japão. Geyserik, por sua vez, representa a figura do grande unificador, como Oda Nobunaga ou Charlemagne. A unificação das várias cidades e tribos trouxe prosperidade sem precedentes, e os povos vivenciaram um extraordinário período de paz. Contudo, essa paz gerou depravação, e tanto o Império quanto o rei que o governava caíram na imoralidade. A cidade capital do Império, que foi chamada Midland, em português, Terra-média, pois ficava no meio de todas as facções unificadas, tornou-se um centro de banquetes e prazeres, um jardim das delícias, Virou bacanal romano. e o rei vivia Pior que a gente zoa, porque não foi exatamente o bacanal, obviamente, que destruiu Roma. Mas foi essa questão da sede de poder, né? Da diferença entre os líderes romanos que entraram em conflito entre si. Virou baile funk. extravagantemente, enquanto impunha cada vez mais impostos sobre seus súditos para sustentar os seus crescentes excessos. Em reação a tal corrupção, um sábio fundou uma religião que pregava um rígido código moral e denunciava verdade. os abusos. Roma era muito corrupto, tinha isso também, né? É um paralelo meio óbvio mesmo. É o que nem o Corvo falou no chat. Bem claro mesmo. Roma tinha isso, corrupção pra caralho. Os caras se matavam entre si por poder. Nos próprios cargos políticos. E essa religião, será que ela é paralela com o cristianismo? Eu não lembro agora desse detalhe do universo Berserk. E teve essa questão de Roma se converter pro cristianismo lá, do Constantino, né? Do escudo de Jesus, o caramba. Dos poderosos. O rei ordenou o sequestro Sim, desse então, é isso que eu penso. Ele foi Que o levado cristianismo para a chegou Torre pra da isso, né? Convicção, e lá foi torturado até a beira da morte. Enquanto suportava intenso sofrimento, o rei ordenou o sequestro desse homem, e ele foi levado para a Torre da Convicção, e lá foi torturado até a beira da morte. Enquanto suportava intenso sofrimento, o homem rezava e rezava por retribuição divina. E assim, seus desesperados e poderosos desejos, enormes fontes de energia ideal, espiritual, finalmente se manifestaram. Aí se originou o Void, porra. A teoria é essa, né? Pelo menos que o Void é o cara que foi torturado pelo Geyserik. Mas ele foi torturado por causa da religião? Isso eu não lembro. Deixa eu até revisar aqui, porque faz tempo que isso aqui eu não lembro, não. Ele fundou uma religião que pregava um rígido código moral e denunciava os abusos dos poderosos. O rei ordenou o sequestro desse homem, e ele foi levado para a Torre da Convicção. É o homem que Lá criou. foi Ele torturou o desejos, cristão. Enormes fontes de energia ideal, espiritual, finalmente se manifestaram. Ele ascendeu a Cristão condição entre aspas, de né? anjo, ou melhor dizendo, de arquidemônio, pois o anjo em questão serve o demiurgo, o deus mau e dualístico, tornando-se o primeiro membro da mão de Deus, Void, e marcou todos os habitantes de Midland com a marca do sacrifício, incluindo o próprio Geyserik, que se deparou diante do abismo na face do primeiro eclipse. Do ritual energizado pelo intenso sofrimento, que se misturou com as rezas e o sentimento profundo de injustiça que demandava intervenção divina, nasceu, ou corrompeu-se, conforme expliquei anteriormente, a ideia do mal. Este incidente deu-se por meio da inversão da ideia cristã de que o sofrimento santifica. A dor e a angústia que Void sofreu acabaram endiabrando-o, e ele perdeu de vista o reino dos céus. Em sua fraqueza, ele decidiu almejar construir um falso paraíso na Terra para que, no mundo material, todos possam se livrar do sofrimento. E para este fim, os meios utilizados não importariam. Void, assim como Griffith, era, originalmente, moldado através do arquétipo de Cristo. E os dois são utilitaristas, né?
O Void, na verdade, nessa interpretação do Corvo, ele é mais utilitarista. O Griffith, eu acho que ele faz mais pelo ego mesmo, pelo desejo, pela afirmação de si mesmo, né? Um líder que possuía um coração puro, buscava o bem maior e martirizava-se por sua causa. Mas ambos caíram, pois o mundo os quebrou, e eles cederam ao ego e desejo, e tornaram-se anticristos. Juntamente com os 4 anjos, que, curiosamente, são paralelos invertidos dos 4 reis do mundo da crença pagã, conhecidos como grandes seres que amam e protegem a humanidade, e são retratados como entidades angelicais, conforme aparecem no capítulo 210, o sábio travou guerra contra o Império Corrupto. É possível que a manifestação dos 4 reis do mundo, como seres malignos, tenha se dado devido à percepção que o sábio tinha da crença pagã, bem como por meio do efeito corruptor da energia espiritual, gerada através da dor e sofrimento dele, somado aos hábitos depravados daqueles que os veneram. É relevante mencionar que o número 4 representa os 4 cantos do mundo material, as 4 direções, norte, sul, leste e oeste. O número também representa os 4 elementos, fogo, água, terra e ar, ou seja, os 4 anjos, que se baseiam nas divindades pagãs, são os reis do mundo material, cada um personificando um elemento natural. Como já mencionado, nesse passado distante, a humanidade ainda não havia abandonado a crença pagã e tinha afinidade com a magia. O vasto Império de Geyserik era um império mágico. Tanto Griffith quanto Ganishka existem como paralelos a ele. Os 3 sonhavam em conquistar o mundo e se tornar governantes de vastos impérios mágicos. Apesar dos esforços de Midland, o sábio venceu a guerra, e Geyserik só conseguiu escapar como um espírito errante, que foi afixado a uma armadura, pois o seu corpo físico já não existia. A partir de então, ele tornou-se um cavaleiro andarilho como Guts. Geyserik espelhava Griffith, como observado por Guts. É que o foda, né? Que é implicado pra caramba que um possível destino do Guts é perder o corpo e virar full Berserker Armor, né? Tem essa implicação, tem essa ideia que também fica passando na história. Também tem a ideia de que ele pode perder o controle completamente e virar um lobo, né? Por causa da besta que tem dentro do corpo dele. Quando a princesa contou a sua história, O lobo, a armadura. porém, mais tarde, passou a espelhar Guts, um guerreiro sofredor que busca vingança contra um arquidemônio. Como resultado dessa grande guerra, o sábio fez um pacto com o Império arruinado. Ele fundou a Santa Sé, uma força que governaria ao lado do rei. A Torre do Renascimento é simbólica desse evento, pois representa o abandono da depravação de outrora, conforme ordenado pela Igreja, e o renascimento do Império. O problema é que a depravação ainda se alastrou na igreja, né? É o que revela no arco lá da igreja, é isso. E, de certo modo, eles conseguiram cair na mesma armadilha, apesar do código moral, só que seguindo de modo hipócrita e estranho o código moral deles. Que agora segue a orientação da Santa Sé. A Santa Sé ordenou a perseguição de todos os magos e bruxas restantes, pois seus modos mágicos foram declarados heréticos. Embora a magia tenha sido, e ainda seja amplamente utilizada para o mal, a Santa Sé também tinha o motivo oculto de eliminar a maior ameaça contra si mesma. O que era antes um conjunto de crenças justas e morais, pregadas por um sábio, como uma maneira de denunciar os excessos e a depravação de um império, agora se tornara uma ferramenta para um plano satânico, que visava produzir o anticristo, e invocar seu falso paraíso na Terra. A ideologia da igreja havia sido corrompida, pois o sábio que a pregava, originalmente, foi ele mesmo distorcido pelo sofrimento. É provável que... Nossa, e se você parar pra pensar, a corrupção do Void se interliga muito com a própria natureza do mundo de Berserk, que é um mundo ideal, né? Então se as coisas se corromperam no material e no consciente coletivo, isso significa que o astral vai ser afetado por isso, né? Claro que o Void ele já foi corrupto, ele foi corrompido na vida, mas tem toda uma relação entre, olha, o Void, que é basicamente um pensador, um messias, um pensador, né, tem paralelo com Jesus, mas é um pensador dessa religião. Ele se ferrou. E ele eventualmente se corrompeu. E tem uma relação com essa própria religião estar corrupta no presente nessa história. Nossa, cara. Muito legal Berserk. Caralho, é muito bem pensado. Seja por trás da criação dos Behelits. A sua ambição é gerar o anticristo e criar um paraíso no mundo terreno. E os súditos demoníacos da mão de Deus, que é liderada por Void, são chamados de apóstolos. Conforme sugerido em uma cena durante o eclipse invocado por Griffith, Behelits originam-se de ideias, emoções de sofrimento, como as almas daqueles que são sacrificados no ritual, o que explica o seu visual torturado. A ideia do mal revela que Behelits são gotas de ideias que são derramadas deste mar à eternidade, invocações para o outro mundo. R$23.
Também é Boa. provável Valeu, que a própria profecia que antevê a chegada do anticristo tenha sido divinada por Void. Spaseki Afinal, mandou ele fundou a religião que a prega. R$35. Profecias Apóstrofo. autorrealizáveis são comuns em literatura fantástica. Aqui está o vídeo de Veja Berserk. Duna, que sem dúvida É o que eu tô serve vendo. inspiração De para 4 Berserk, como minutos que exemplo. se assemelha a um resumo, mas torre onde todo o o sábio foi resto do torturado vídeo ficou é conhecida pura como análise Torre e teoria genial em Obrigada Frost. Não, é nóis que é isso, mas já tá pago, eu já tô vendo. Puta vídeo. Convicção. Pois foi ali que a sua convicção foi testada, aprofundada e manifestada. E foi ali também que foi distorcida. O nome deste santo, do homem que tornou-se Void, era Albion, nome este que significa branco, ou puro, Nossa. em contraste direto com seu nome demoníaco, que significa vácuo, isto é, a mais pura treva. A cidade onde essa convicção foi testada foi renomeada em sua homenagem. Agora que cobri os eventos do passado e do presente da história, vou especular sobre como acredito que ela terminará. Atualmente, Griffith está a caminho de completar seu sonho. Ele fundou Falconia, um vasto Meio império que já mágico cumpriu, que né? ele governa como o anticristo. Após o arco da Idade de Ouro, a história Todo mundo tem já sido depende dele. principalmente sobre a sua ascensão. E agora chegamos ao zênite climático da jornada de Griffith, Decadência. mas ele está fadado a perder. Apesar de ter a causalidade do seu lado, o indomável espírito humano triunfará sobre as forças do mal, e o homem quebrará a roda, o próprio destino. O sacrifício satânico dos outros para o bem próprio pode ser contrariado sacrificando-se pelos outros. E a tentação de entregar a sua alma e ser ao mal pode ser Nossa! contrariada. Caralho, que perspectiva inteligente. Se o negócio temático ruim, né? Se o mal de Berserk vem do sacrifício dos outros em prol de si mesmo, né? O contraponto seria o autossacrifício pelos outros. Caralho, é verdade. Caralho. Não. Caralho, isso meio que vai de encontro com algo que eu ficava pensando. Eu acho que o Guts vai se fuder no final. Eu acho que ele vai se fuder. Talvez de jeito bonito, talvez a morte dele seja bonita. Mas ele vai se fuder. E eu acho que o Guts vai acabar assumindo essa figura messiânica. Em algum nível, talvez propositalmente ou não, pensando ou não. Mas justamente porque ele vai fazer em prol de todos, sabe? E eu acho que ele não vai ser recompensado, eu acho que ele vai ser odiado. Especialmente se ele for lá lidar com o Falcão das Sombras. Eu não acho que o final vai ser bom pro Guts. Mas eu acho que vai ser um final bonito, de certo modo, sabe? Aquele melancólico. Mas eu acho que a perspectiva do Corvo do contraponto temático faz muito sentido. Até porque uma coisa que a gente aprendeu com o Guts nos últimos tempos é que quando ele consegue valorizar os outros e dar atenção pra esses novos amigos que ele tem e lutar por eles, né? Acima de lutar pelos próprios desejos, pela sua própria ira. Ele tava sendo governado pela ira, depois lá no Black Swordsman, lá quando ele ainda não tinha amigos e tal. É um contraponto, entendeu? É um contraponto. Ele agora tá lutando com amigos, por pessoas, por grupos, pelos bruxas, pela galera que é de boa, pela galera que inocente. Né? O Guts passou por um crescimento gigante, né? Ele foi um cara que lutava só por causa da vingança pra virar um cara bom. De verdade. Criado por meio da perseverança diante da adversidade. Guts conseguiu escapar de sua fatalidade predestinada e enganar a causalidade ao insistir contra todas as possibilidades. E através do martírio de seus amigos, que se sacrificaram pelo bem dele e de Casca, Guts possui os meios para se opor e vencer Griffith, pois ele é humano. E até o martírio dele mesmo, né? De amigos que o Ele salva todo mundo e agora ele tá cheio de amigo. Porra, faz total sentido a teoria dele. amam. Além do aspecto narrativo que sustenta uma eventual derrota de Griffith, o enredo semeou as pistas para que tal cenário faça sentido. As 3 principais indicações de como isso se desenrolará são a Matadora de Dragões, o Menino da Lua e a Árvore do Mundo. A espada de Guts, a Matadora de Dragões, foi imbuída com a malícia dos milhares de seres que ela matou. Há uma sombra permeando-a. Pode-se inferir que a espada se tornará cada vez mais mágica à medida que mata mais e mais criaturas astralmente carregadas. O Menino da Lua é o resultado da semente de Guts que, dentro de Casca, foi temperada por Femto. Um Hibis, a união dos opostos, Guts e Casca, empoderada pelo dragão, que neste caso é Femto. Ele é um ser especial que só pode se manifestar durante a lua cheia, e é, nos outros momentos, o receptáculo de Griffith. A Árvore do Mundo representa a árvore divina arquetípica de várias crenças e mitologias. Ela se trata de uma egrégora imensamente poderosa, pois é e tem sido fermentada por muitos povos ao longo da história. Ela tem a propriedade de fundir o mundo físico com o plano astral, mergulhando-o em um interstício universal. O plano de Griffith envolveu a liberação da Árvore do Mundo para este fim,
sendo a sua reencarnação o primeiro passo para conectar os dois planos. Ele prosseguiu queimando as árvores espirituais, que absorviam a energia da árvore do mundo como parasitas, impedindo seu crescimento. E por fim, a causalidade arranjou o nascimento e a destruição da árvore calamitosa em que Ganishka se transformou, e seu corpo deu origem à árvore do mundo. O objetivo de Griffith de fundar um vasto império mágico realizou-se. O que assim... A From Software gosta muito de Berserk, né? Até a árvore que eles fizeram lá, eu sei que não é pra ser exatamente uma alusão a Berserk, mas ela parece muito visualmente de Berserk. A síntese desses três fatores indica Interpretação visual é que de Griffith Berserk. poderia ser morto pela espada energeticamente carregada de Guts, enquanto possui o Menino da Lua. A cena em que Rickers dá um tapa na bochecha de Griffith é mais do que parece à primeira vista. Ela potencialmente serve como um presságio para a morte de Griffith pelas mãos de Guts. Essa A morte ela é potencialmente uma das serve melhores cenas de Berserk, cara. Eu amo essa cena aqui, tipo, legitimamente. Esse foi o capítulo que parou o mundo quando rolou. O nego tinha dropado o Berserk, já tinha desistido porque era na época dos hiatos ainda, tava melhorando, mas ainda tava bastante hiato. Voltou a ler instantaneamente quando isso aqui rolou. E, porra, o pessoal falou, caralho. E o Rickert mogou o Griffith, gente. Vamos ver lá. Pau no cu do Griffith, filho da puta. Porra, eu também foi isso. Eu vi isso aqui e falei, cara, não. Deixa eu voltar, deixa eu ver onde tá. um presságio para a morte de Griffith pelas mãos de Guts. A morte de Griffith pode ser o resultado de um duelo climático entre ele e o Guts. Um duelo que refletiria o evento que desencadeou sua queda na Idade de Ouro. É possível que esse épico duelo ocorra. E tá construindo isso aqui. E tá construindo isso aqui pra caralho. Em um dos últimos capítulos, teve uma referência visual ao fato que o Griffith subiu na espada do Guts. Tem uma parte que, tipo, eu não lembro se o Guts tá com a espada ou um negócio assim, mas ele vê o Griffith subindo em cima da espada dele de novo. Isso rolou nos últimos capítulos do Mori. Já tá tendo a construção pro retorno do duelo. E que faz sentido também temático, porque seria se o Guts perdeu ele mesmo pro Griffith em um duelo, depois o Guts se recuperou no outro duelo, depois o Griffith fez aquela merda toda e de certo modo ele é o dono do Guts, porque o Griffith virou uma obsessão do Guts. Só com esse último duelo que o Guts vai poder ser dono dele mesmo, né? Se você parar pra pensar. Tem uma questão de reclaim himself, né? Eu vou me tomar de novo, sabe? Ocorra no clímax de uma guerra Porque depois do eclipse e tal, o Griffith conseguiu o Guts de certo modo de novo, né? Psicologicamente. mágica que ameaçará a existência de Falconia, como a guerra mágica que destruiu o Império de Geyserk 1000 anos antes. Após Griffith ser derrotado, ele irá sacrificar a única coisa que lhe resta, o seu próprio reino, para manter-se vivo, e invocará um último eclipse. Essa é a conclusão lógica da barganha faustiana de Griffith, que o conduzirá. Mas será que o Guts e todo mundo vão conseguir quebrar o destino nesse eclipse final? Acho que caminhar pra isso ia ser interessante. à miséria. Assim como o grande sacrifício de Midland por parte de Void no passado, e como o que ocorreu no quinto eclipse, Griffith irá render o seu povo para sua autopreservação. A história se repetirá, mas dessa vez, as forças do mal finalmente serão vencidas pela humanidade. É isso que É seria provável irado. que Guts hesite em dar o golpe final ao ver que Griffith está possuindo seu filho, pois a lua cheia se revelará durante o último confronto, após o eclipse ter se dissipado, e poupe Griffith, deixando a sua vingança de lado. Os outros 4 membros da Mão de Deus poderiam ser derrotados pelo Cavaleiro Esqueleto, junto dos membros do grupo de Guts e as forças da humanidade. É possível que isso também reflita, até certo ponto. Aí, de certo modo, é como se o mundo ficasse livre da influência do... Qual que é o nome? Do Demiurgo, né? Só um segundo aqui. Nossa, besteira do Windows. Tá. Tipo assim, de certo modo, se eles conseguirem lidar com a God Hand, eles vão tirar a influência desse Demiurgo de modo mais direto. Apesar de que o conceito do mal ainda existe, mas eu acho que... Acho que de certo modo, já que é um ser do inconsciente, se a humanidade conseguir ter esperança nessa luta final e ser convencida coletivamente de... Sabe? Parar de pensar bosta, sabe? Simplesmente tomar responsabilidade dos próprios atos e tal, e o caralho... Eu acho que dá pra humanidade viver feliz, né? Sem esse mundo demiúrgico. O desenrolar da guerra impura anterior. Apesar de que feliz não vai ser feliz, porque... Eu acho que Berserk vai ter algum ponto que ele vai refletir que, tipo... Cara, a humanidade é essa bosta. Essa natureza. A gente vai repetir esses erros. A gente vai repetir esses problemas. Mesmo sem a mão de Deus era só
uma manifestação de coisas que a gente já tem dentro, mas nem por isso a gente tem que desistir do mundo. O mundo tem seus problemas, mas ele ainda vale a pena viver e blá 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 blá. Vai combinar num negócio assim. Com os 4 grandes anjos que lutaram ao lado de Void, o sábio, tendo sido abatidos por guerreiros e magos. No caso da guerra anterior, os pagãos lutaram contra manifestações negativas das divindades que eles próprios idolatravam. E no caso da guerra futura, os seguidores da Santa Sé enfrentarão anjos demoníacos, manifestações negativas das divindades que eles idolatram. A matadora de dragões foi originalmente forjada como uma afronta. Ela é grande demais para ser chamada de espada. Massiva, pesada e demasiadamente grosseira. De fato, era um amontoado bruto de ferro. Tal arma é inutilizável pelos homens. Amei a citação dele direta da... da capazes de matar um dragão. Guts, descrição da espada. entretanto, é o único homem capaz de alcançar essa façanha. E o dragão que ele matará é o próprio Satã, o dragão vermelho do livro do Apocalipse, o Demiurgo. Assim como ele entrou no interior sombrio do deus do mar e rasgou seu coração com a sua espada, ele entrará no abismo e rasgará a ideia do mal, o coração da escuridão em si. O arco do navio se tornará significante para a história, tendo servido como uma brilhante antecipação de sua conclusão em retrospecto. A ideia do mal será tornada vulnerável, pois Guts penetrará o abismo para matá-la com a sua matadora de dragões. Se ele tiver ferido Griffith anteriormente, pode-se imaginar que o poder astral de sua espada terá se tornado imensurável. Ao derrotar o Anticristo, o enviado e filho do Deus do Mal, sua espada adquirirá uma carga energética suficiente para até mesmo perfurar o falso Deus. Desde o início da história... Pior que eu não acho que ele vai perfurar... Eu não acho que... Isso aí eu discordo. Eu acho que a batalha com o conceito do mal vai ser algo muito mais conceitual, mais discursivo do que uma batalha direta. Até porque aquele capítulo lá que fala do conceito do mal, ele é um capítulo muito culpando a humanidade pela existência dele e explicando por que ele existe. Se a humanidade conseguir ter esperança, que ela porra para de existir. Esse que é o negócio. Se a humanidade conseguir ter esperança em si mesma e parar de culpar o mundo pela... Sabe, o mundo é ruim, o mundo... Conseguir ter fé e sentido no mundo, a ideia do mal para de existir. Eu não acho que ela precisa ser combatida diretamente. Dito isso, é válida a teoria também. Eu só tô falando o que eu penso, porque... Eu acho que o Miura quis dar uma carga mais discursiva pra ideia do mal. Sabe? Não acho que vai ter uma batalha. Griffith talvez. Guts Griffith, com possui um certeza. Behelit. Mas acho O possível. Behelit é essencialmente um portal para as partes mais profundas do planeta Faria sentido isso que você falou. Da Silk depois salvar ele do abismo. Depois que ele for pro abismo. Faz sentido. astral. Os pormenores eu acho até, tipo... Eu não sou muito de ficar também nos pormenores, tipo... Ah, não, isso aqui com certeza não. Pode ser. Porque eu acho que a base da história pra onde que vai ir, você tá totalmente certo. É isso que eu penso também. E eu acho que você me convenceu também coisas que eu não tinha parado pra pensar antes. Que eu fiquei, caralho, isso é bem observado, sabe? Sendo o abismo a base desse reino, Guts poderá ter que sacrificar a si mesmo, o seu corpo físico, para ativar o seu Behelit. Um poderoso ato de martírio. Porém, assim como no arco do navio, Shirk irá trazer sua alma de volta por meio de sua projeção astral, mesmo que seu corpo seja perdido para sempre. Desde o seu nascimento, Guts tem encarnado o sofrimento humano. Ele é o mártir supremo do mundo de Berserk, como Cristo é para o nosso. Ainda que imperfeito, como são todos os homens mortais. O seu esforço irá salvar todos aqueles que foram aprisionados no inferno. A corrente de almas que alimenta o Demiurgo será rompida. Desde o início da história, Guts contrariou o próprio destino, e há certas cenas que o retratam como possuindo um poder sobrenatural sobre a causalidade. E isto vai além daquelas em que Guts supera expectativas e vence um oponente que antes parecia imbatível. Antes da Batalha de Doldrey, Guts joga dados com seus companheiros do Bando do Falcão, e ganha, consecutivamente, 10 apostas, algo completamente implausível. Mais relevante é Guts ter sobrevivido ao eclipse, durante o qual a sua morte for ordenada pela própria mão de Deus. Há também uma cena em que Shirk pergunta para Guts se ele pretende desafiar até mesmo anjos e demônios que possuem controle sobre o destino, e ele responde que, um dia, irá golpeá-los onde machuca. Ou seja, ele irá rasgar o seu coração, a própria ideia do mal. A história terminará com a Aurora, com a verdadeira Aurora. O mundo foi destruído pela Guerra Apocalíptica, mas isso será uma oportunidade para sua reconstrução. Dessa vez, Bem Akira, hein? livre de... Bem Akira essa ideia do final que ele teve. Bem Akira. Aquele negócio de, tipo... Realmente deu merda, realmente isso aqui não tinha como acabar bem, blá blá, mas... Tem esperança no futuro melhor depois do aprendizado que a gente tira dessa tragédia, né? da influência do Deus Mal. No passado, Guts derrotara Griffith no instante em que a Alvorada se revelou, e isto será repetido no futuro, diante dos olhos de todos.
O homem empunha a espada para que possa morrer sorrindo, em um tempo distante, além da percepção. Essa última sessão do vídeo será dedicada a análises que não couberam na parte principal. Adonis era, na verdade, um filho bastardo. Julius, o irmão do rei, tinha um caso com a rainha e tramava, como em Hamlet, usurpar o trono. Julius o criou sem uma mãe, e o instruiu na arte do combate para que ele pudesse se tornar um rei guerreiro. Julius não confiava em seu irmão para governar Midland, especialmente após a ascensão de Griffith, um plebeu. Ele o enxergava como um fraco que poderia vir a arruinar o império. O nascimento de Adonis como um bastardo da rainha, cujo procedimento pode ter se dado em segredo, visto que a rainha possui uma rede de agentes secretos dentro do castelo, vai de acordo com a linha do tempo. A rainha anterior, mãe da princesa Charlotte, morre. A nova rainha casa-se com o rei, que permaneceu apaixonado por sua ex-esposa e não deu-lhe a devida atenção. A nova rainha passa a encontrar-se com Julius, e etc. Sabe o que é legal? Dragon's Dogma rouba isso aqui. Pra quem não sabe, Dragon's Dogma pega tanta coisa de Berserk, assim, sutil, e algumas mais diretas, que nem Dark Souls também faz isso, mas o Dragon's Dogma ele pega uma plot literal. O rei do Dragon's Dogma é... Ó, spoiler pequeno de Dragon's Dogma. Pula aí, sei lá, 5 minutos de vídeo, não sei quantos eu vou falar disso. Mas... no Dragon's Dogma, basicamente, o rei sacrifica a rainha, entre aspas, a esposa dele. E ele consegue virar rei na base disso. Ele sacrifica por conta do jeito que o universo funciona e tal. Que se ele afastar o dragão, basicamente ele vira o novo rei, né? O dragão é tipo um ser apocalíptico, ele vira tipo um messias rei. Tipo isso que rola no Dragon's Dogma. E por conta disso, ele tem um trauma que ele não consegue tomar. Ele não consegue esquecer a esposa dele que ele sacrificou pra conseguir afastar o dragão. Porque ou você derrota o dragão na porrada, ou você afasta o dragão com sacrifício. E ele afastou, ele decidiu sacrificar a esposa pro sacrifício. E todo mundo acha que ele derrotou o dragão, né? Torna ele um rei messias na Terra, alguma coisa assim. E chega um arco que ele também... ele começa a agredir a própria filha do nada. E ele é possessivo com ela também, mesmo esquema parecido com o Berserk. Ele começa a agredir a própria filha lembrando da esposa. Do nada, ele entra no quarto, começa a esganar ela e tal. E realmente, só pegaram o plot point de Berserk e tacaram no Dragon's Dogma, sabe? É loucura. Pode ser que Julius tenha Uma mistureba, né? Mas dá pra notar que a influência de Berserk é forte. pedido para manter o filho bastardo, como parte de seu plano para tomar o poder de Midland. Quem gosta de Berserk tem obrigação moral de jogar Dragon's Dogma Dark Arisen, né? O primeiro. O 2 eu não sei, mas o primeiro é bem isso. Por este motivo que as expectativas de Julius para com seu filho eram tão altas, e Adonis não conseguiu fazer o seu pai sorrir uma única vez. É plausível que o rei tenha se mantido alheio a essa possível conspiração, visto que ele não se entrosava com a nova rainha, e ao longo da Idade do Ouro demonstrou não estar por dentro de qualquer desenvolvimento político de seu castelo. O duelo final de Guts contra Griffith irá ser paralelo ao de Guts contra Mosgus na Torre da Convicção. Todos viram Guts como um adversário que se opunha ao anjo, quando, na verdade, o anjo era um demônio. No fim, Guts o derrotou e trouxe a Aurora ao mundo. Os espíritos malignos que assolavam as massas desapareceram junto com as trevas dissipadas. Falarei um pouco mais sobre Mosgus. Ele não se trata de um vilão inerentemente mau, mas sim de um homem que personifica a dualidade, a mistura caótica do bem com o mal. Mosgus adere, de forma cega, ao princípio que dita que o sofrimento santifica o homem. Pior que o Mosgus, ele é um dos padres mais interessantes de anime, né? E é um trope que eu gosto, padre de anime no geral. Só que eu acho que ele entra no sentido do vilão fanático, que é um trope que... sei que tem gente que tá cansado, né? Que é o católico fervoroso maligno, né? É um trope que o nego já tá meio cansado. Mas eu gosto da execução do Berserk no contexto geral. Faz total sentido com o que o arco propõe. Que é mostrar a corrupção da igreja interna, né? Ela já perdeu a função que ela tinha. Ele interpreta a noção como significando que ele pode e deve torturar, como forma de penitência, todos aqueles que quebram... Berserk faz esse trope bem. Tipo, eu não reclamo de Berserk porque dentro do contexto faz total sentido. Não é um negócio que é o Adi Shankar. Ele filho de uma puta. Porra. Parece que ele faz como um atalho rápido porque ele não sabe escrever nada. Em Berserk faz sentido com o discurso geral da obra, com as reflexões morais e éticas da obra. E a questão de que o problema é muito mais o jeito que os humanos se apropriam até de ideias que não são necessariamente ruins.
Pra colocar relações de poder e desejos acima sabe, do alcance da virtude. Enquanto o Adi Shankar ele nem quer pensar de religião, pra ele é só estética, tipo, ó, isso aqui é um vilão fácil de pintar. Uma merda, cara. Nossa, o Adi Shankar escreve mal pra caralho, cara. Nossa. Um extremo que ele prega. Tudo que você vê ele escrevendo, que é minimamente um tema mais sério, ele aborda do jeito mais preguiçoso e óbvio, com a abordagem mais Twitter possível pra situação. Ele não consegue, tipo, criar nuance, discutir, ser intelectualmente honesto. Ele não consegue ser intelectualmente honesto. Parece que ele quer escrever o que ele sabe que parte de uma audiência grande vai gostar de ouvir, mas ele não quer estudar, raciocinar, conversar. Berserk faz essa conversa, por mais desconfortável que seja, por mais estranho que seja, por mais crítico que seja, por mais polêmico que seja, Berserk vai lá e propõe conversa, vai além, pesquisa. A de Shankar não quer porra nenhuma, a de Shankar quer o jeito mais fácil de capitalizar. É isso que eu sinto. Por mais cruel e raivoso que seja, punindo os fracos pelo mais sutil deslize, ele possui bondade em seu âmago. Ele abrigou sob sua asa os mais deformados e miseráveis, dando a eles um propósito. Contudo, o Demiurgo é a fonte da própria dualidade, e Demiurgo é Satã. Por isso, Mosgus tornou-se um falso anjo, um anjo de ferro, pesado, isso é, o oposto de leve, e destrutivo. O seu rosto em formato de cubo faz alusão à natureza cúbica, de acordo com a geometria sagrada, da prisão carnal da alma, do mundo material. Esse aspecto cúbico dele faz ele ter uma face limpa, uma face perfeita, mas de um jeito desconfortável, né? Eu acho que todo o jogo visual dele é isso. Ele é perfeito, ele é certinho, ele é correto, quadrado, né? Ele é geométrico, mas é isso que desconforta, que ele é tão geométrico que ele deixa de ser humano, né? E eu acho que esse que é o negócio, do jeito que ele usa a fé como um meio de perpetuar poder mais do que qualquer outra coisa. Mesmo que ele tenha fé e ele realmente acredite que aquilo é certo. Ele obteve tal estrutura fisionômica peculiar, batendo com a sua cabeça no chão inúmeras vezes. Não à toa, assim como o Demiurgo, ele é um tolo, um ser cego à verdade e preso ao dualismo. Afinal, o deus da Santa Sé que ele idolatra é o Demiurgo, a ideia do mal. O mesmo se aplica a Farnese, que notavelmente subvertia a noção de que o sofrimento é uma força santificadora, ao se flagelar por prazer. Guts irá despencar pelo abismo e cair. Ela corrompeu a santificação do E sofrimento. assim como todos Bizarro. viram o falso anjo despencar, todos verão o falso deus ser destruído. Flora disse que ninguém até então conseguiria adentrar as profundezas e voltar. Guts será o primeiro. Ele irá matar o seu ego e penetrar a camada impenetrável, e então matar a ideia do mal e retornar para a superfície, concluindo a suprema jornada do herói por meio desta última instância de morte simbólica e renascimento. Como já explicado, Mosgus paralela ao Demiurgo, o falso deus cego e tolo. Já o seu esquadrão de torturadores paralela à mão de Deus. Os membros foram recrutados de forma similar aos dedos da mão. Cara, Todos eram pessoas. eu fico tão feliz de ver o Corvo fazendo um vídeo com esse capricho sobre Berserk, cara. Tava com medo, depois que eu li o que saiu do Berserk recentemente, que o nego ia começar a esquecer essa merda. Eu sei que sempre vai ter os caras de academia com a marca lá do sacrifício, sempre vai ter essa porra. Normal. Mas eu tinha um receio no fundo da minha alma que, tipo, mano, mas será que a galera vai esquecer? Pra mim tem tanto significado pessoal. Ele não só não esqueceu, mas ele, porra, vídeo bom, cara. Nossa. Os que experienciavam profunda rejeição, que as levou a cultivar um intenso ódio em seus corações, até que uma figura demiúrgica os ofereceu ascensão. O comandante do grupo de torturadores, um homem de bela aparência, mas alérgico à luz, é simbólico do Falcão Negro, ou seja, de Griffith, o comandante da mão de Deus. E isto é refletido também no seu traje de corvo. O ovo do mundo perfeito perfeitamente encapsula a lógica caótica do Demiurgo. Em prol do paraíso na Terra, ele cultivou o ciclo de violência e sofrimento para que a roda girasse cada vez mais rápido, até gerar energia suficiente para o nascimento do Anticristo. Ele criou pseudo-apóstolos tanto para a seita satânica quanto para a Inquisição, para que ambos os lados se destruíssem. Como ele próprio disse, aqui na Terra Santa, tudo está fluindo para o momento esperado. O que eu fiz foi apenas empurrar levemente este desenvolvimento. O ovo é como uma subversão da Maria, mãe de Cristo. Ele nasceu no ápice do pecado e desgraça, e foi pelas mazelas moldado. Um cenário oposto à Imaculada Conceição de Maria. O ovo cresceu em um jardim, como ele próprio chama, infernal de cadáveres. Maria, em um jardim livre do pecado humano. E assim como Maria deu luz a Cristo,
O ovo dará luz ao anticristo. Contudo, ele não é puramente mau. Ele genuinamente visa criar um mundo perfeito, para que ninguém precise passar pelo sofrimento que ele passou. E para este bem maior, está disposto a se sacrificar como um mártir, um santo. Mas é claro que tal ambição é tola, e ele atuou como um servo de Satã. A sua narrativa, junto da de Mosgos e de seus torturadores, e, no macrocosmo, da própria mão de Deus, é um exemplo prático do dizer popular: a estrada para o inferno é pavimentada com boas intenções. O ovo reside em um templo demoníaco dedicado a um ídolo do anticristo, construído com esqueletos e peles flageladas de monges cristãos, que foi modelado a partir do símbolo do Falcão da Luz da Santa Sé, ou seja, do Cristo do mundo de Berserk. Nosferatu Zod paralela Guts. Ele provavelmente fora companheiro e rival de Geyserik, um bárbaro liderado por ele na Grande Guerra Unificadora que resultou na criação de Midland, assim como Griffith liderara Guts no bando do Falcão. Portanto, a relação passada de Zod, o guerreiro perfeito de seu tempo, e Geyserik, um general visionário cuja ambição era ser rei do mundo, espelhava a de Guts e Griffith. Incidentalmente, Zod tornou-se braço direito de Griffith em seu novo bando do Falcão, como era Guts no anterior. O período de séculos em que Zod retirou-se da cena para depois atuar como mercenário andarilho, procurando por inimigos que o igualassem em combate, serve de perfeito paralelo ao período em que Guts abandonou o bando do Falcão para isolar-se do mundo, refletir e treinar, e depois vagar em busca de inimigos que o igualassem em combate. Por isso a luta entre Zod e Guts no cemitério das... Eu gosto muito dos paralelos. Eu amo muito os paralelos do Guts e do Zod. Aquela parte depois, que inclusive que o Zod e o Guts se ajudam. Eu acho que é no Millennium Falcon Arc, eu acho que é o Guts voa em cima dele. Pula em cima dele, o Zod voa. Pô, cara, eu acho irado. E eu gosto que existe um respeito. Existe um respeito do Zod pelo Guts e vice-versa. Que foi desenvolvido no meio da história. Com essa coisa dos guerreiros que continuam lutando, sabe? As espadas é especialmente simbólica. O maior guerreiro da história enfrenta o maior guerreiro do presente. A cena em que Griffith aparece... Aquele meme, né, do... The greatest, não sei o que, of history against the greatest... não sei o que, of today, né? Esse meme é engraçado. Para Zod cortam de seus chifres, domando-o. Espelha a cena em que Griffith doma Guts ao vencê-lo em um duelo, deslocando seu ombro. Em ambos os casos, Griffith demonstra superioridade física às bestas indomáveis, que, admirados por sua força, decidem segui-lo, de acordo com a lei da selva. Vale notar que Satã é, alegoricamente, a energia primal da natureza, o instinto animal do homem. Isto é um dos significados do dragão, que deve ser conquistado pelo cavaleiro para que este possa salvar, reclamando para si, a donzela, isto é, a virgem. Esta clássica história arquetípica representa, esotericamente, o homem domando seu animal interior, o local responsável pelo desejo pecaminoso, apenas então tornando-se merecedor de uma mulher pura. Zod e Guts são representações do próprio demônio. Guts, no início da Era de Ouro, possuía uma bainha modelada por Miura para parecer com a cauda cuja ponta possui um formato de flecha de Satã. E Zod, mais obviamente, transforma-se numa besta com patas de cabra, cauda e asas pata de de cabra é dragão bem morcego demoníaco. e chifres de demônio. Nesta alegoria, Griffith representa o cavaleiro ideal, o homem realizado e cristão merecedor do coração da donzela. No caso de Griffith, não o de qualquer donzela, mas da própria princesa. E o Griffith é pra ser o cavaleiro arquétipo, né? Comendo salgadinho? Ah não, tá comendo um negócio de leite, né? Não, meu biscoito de leite. Irei teorizar sobre os 3 membros da mão de Deus, sobre os quais ainda não falei. É importante, para compreender esta parte do vídeo... Eu amo ter esse... em mente a... Cara, é engraçado que esse é um dos primeiros volumes de Berserk que aparece esse aqui, essa imagem aqui. E isso era o Miura desenhando ruim. Tipo, essa era a época que o Miura desenhava pior. Olha isso aqui, cara. Fórmula por trás da barganha demoníaca em Berserk. Para acender a demoniedade, um sujeito precisa amar para que possa sacrificar. Os membros da mão de Deus são indivíduos excepcionais a quem foi oferecida tal barganha. A sua energia divina do amor e sofrimento, da emoção poderosa geral, os proporcionou a chance de tornarem-se não apóstolos comuns, mas arquidemônios. Portanto, as suas histórias de origem serão como versões ampliadas em relação às dos demônios comuns, como vemos com Griffith. A ordem das teorias sobre os membros da mão de Deus é relevante. Eu a decidi com base cronológica relativa aos seus eclipses. E, para concluir essa introdução, é importante ressaltar que todos os membros da mão de Deus possuem um papel na chegada do Anticristo.
E este fato é crucial para teorizar a história de cada um. Por exemplo, como já expliquei, Void responsabilizou-se pela organização do sistema. Em vida ele fundou, liderou e organizou a Santa Sé. E como arquidemônio, ele fundou, liderou e organizou a Mão de Deus, e pôs o plano da criação do Anticristo e seu paraíso na Terra em movimento, assim na Terra como no céu. Para tal fim, ele criou os berrelites vermelhos para recrutar outros dedos da mão, e os verdes para recrutar apóstolos. Não é à toa que a marca da Você maldição- pode... qual que é o nome do Trismegistus, né? Você pode associar isso ao Trismegistus, aquelas coisas lá todas de... como é mesmo? As above... Não sei o que é above as below, tipo... Tanto em cima quanto embaixo, tem essa coisa. Pode associar, porque realmente o cara, o Void, ele era o cara que organizou a Santa Sé na Terra, ao mesmo tempo que ele é o cara que organiza a God Hand lá. Então ele tá arquitetando, ele arquitetou, querendo ou não, tanto no plano astral quanto no plano físico, a vinda do Griffith, né? que é uma clara alusão à O marca que da é do besta Hermes, do Hermes. da revelação do Novo Testamento. É como a versão invertida do símbolo do Falcão da Luz, do Cristo profetizado pela Santa Sé. Loucura. Slan, em vida, fora uma freira, uma grande mãe marcada por uma relação intensa e contraditória com A seu correspondência do mundo astral e além do abismo com o concreto e o jeito que cada um reflete o outro é muito interessante em Berserk. e o prazer. Ela cuidava dos doentes e dos machucados, e genuinamente se importava com eles, como uma mãe. O seu coração era repleto de compaixão. Porém, ela passou a entregar o seu corpo a eles e se esbanjar com o ato que era mediado pelo sofrimento. Por meio dessa forma corrompida de pseudo-prostituição, ela proporcionava prazer tanto para ela própria como para o quase morto. Por vezes, o enfermo morria durante o ato, e isto a gratificava ainda mais. Por isto a conclusão abrupta da misteriosa história antiga que foi gravada pelas eras. O velho que apodrecia na estrada rechaçou o calor da freira em seu último momento. E o que eu creio que tenha acontecido é que a freira ou desgraçou o momento sublime e final do homem, ou ela desenvolveu uma mórbida curiosidade a partir do que o homem lhe havia dito, e passou a prostituir-se para os enfermos como consequência. O seu papel de freira, uma mulher casta, simbolicamente casada com Cristo, fora, então, completamente subvertido. Ela organizou uma seita satânica e corrompeu outras freiras, com o objetivo de criar uma espécie de jardim das delícias. Ela e as suas colegas seduziam homens para recrutá-los, e juntos formaram um harém infinito oculto. A narrativa dos personagens Nina e Joaquim, no Arco da Convicção, o mesmo arco em que nos é relatada a história de Slan por Mosgos, serve, em parte, de espelho para Slan. Um homem por ela apaixonado, que fora por ela recrutado, a denunciou para a igreja, e a sua seita foi perseguida e capturada pelo exército da Santa Sé. Após este evento, durante a sua tortura, o seu berrelite a chamou, e ela sacrificou a sua seita para tornar-se membro da Mão de Deus. Como arquidemônio, Slan responsabilizou-se pela criação da seita satânica da Terra Santa, que espelhava a seita que ela havia criado em vida. A existência Faz sentido. da seita justificava as crescentes inquisições, que, Nossa, por pior sua que vez, quando eu li eu era jovem, eu não parei pra pensar, mas é bem óbvio na real. causavam mais sofrimento e prejudicavam inocentes junto dos culpados, e o sofrimento levava mais pessoas a buscarem vingança ou alívios, ou seja, serviam para atraí-las à seita satânica. Slan é cultuada pelos pecadores como a deusa do fogo, pois aparece a eles nas fogueiras para enfeitiçar a fumaça por elas produzida, com magia alucinógena, cujo intuito é aumentar exponencialmente a experiência sensorial da carne. O capítulo em que Nina leva Joaquim para a seita é chamado Os Intestinos da Terra Santa, e Slan se manifesta no mundo material por meio de entranhas de trolls. O título do capítulo agora mencionado Swordsman pode mandou possuir um duplo 17 sentido, reais. se referindo tanto Obrigado, viu? à seita atual, que Slan criou como dedo da mão, como a que ela liderava em vida. Conrad possivelmente fora um médico que nutria a convicção de possuir domínio sobre os limites entre a vida e a morte. Ele queria, de forma profana, criar a imortalidade carnal, livrar todos da morte. A subversão da ideia cristã de vida eterna no paraíso. O seu nome, Conrad, significa sábio conselheiro. Talvez ele fosse uma figura de certo prestígio, um membro do clero, o que explicaria também a facilidade com a qual Conrad obtinha cadáveres para dissecar. Afinal, cemitérios e conventos onde os doentes alojar-se-iam seriam administrados pela igreja, e um membro do clero teria os meios financeiros para subornar coveiros e outros serventes. Dentro dessa hipótese, ele provavelmente vivera em um período de pestilência, como o da peste negra que assolou a Europa, e precisava cuidar de inúmeros doentes e vê-los morrer em seus leitos. Ele poderia, também, estudar os cadáveres dos próprios doentes que morriam sob seus cuidados.
Os seus métodos eram extremamente controversos, tabus para a época e contexto cultural bastante religioso. Ainda assim, ele havia conseguido montar um time de pioneiros para ajudá-lo em sua pesquisa benevolente. É possível que ele e seus companheiros tenham sido flagrados durante uma sessão de estudos, examinando cadáveres e, como consequência, acusados de bruxaria. Conrad fora então condenado à execução e, em seu último momento, decidiu sacrificar seus colaboradores. Assim como os outros membros da Mão de Deus, Conrad genuinamente buscava, por meio de sua pesquisa médica, científica, o bem maior. Ainda que o objetivo fosse tolo e materialista, e, como eles, no fim não se importou com os meios para concretizar tal fim. Você acha que o Miura teve contato com o Warhammer, cara? Quando que saiu a data das coisas? Tem que bater as datas pra ver se faz sentido, né? Mas eu acho que é uma hipótese válida, porque faz sentido mesmo. Sim. Para que haja um eclipse, como diz a profecia... O que eu sei é que são os cenobitas do Hellraiser, isso é confirmado. Ele, inclusive, eu acho que ele falou, inclusive, que ele gosta de Hellraiser. O Miura já comentou sobre isso. Precisa morrer. E o Sol é um corpo celeste Creio de eu. pura luz, que, durante Mas o também, eclipse, tipo, é meio óbvio esteticamente que é torna-se os cenobitas. escuridão. O mal é uma força corruptiva. Não à toa, o nome Griffith, o anticristo, deriva de grifo, uma besta fantástica que une dois símbolos do Sol, o falcão e o leão. Assim como Griffith... Mas você tá falando do 40k, ou aliás, do 40k ou o Fantasy? Que o Fantasy eu não entendo da lore, não. Eu entendo alguma coisa do 40k. Conforme dito no capítulo intitulado Fogueira de Sonhos, uma enorme chama que aquecia os seus seguidores, uma figura messiânica, os outros dedos da mão também possuíam um papel de liderança e uma missão expansiva. Afinal, para se tornarem arquidemônios, eles precisaram sacrificar um enorme grupo de fiéis subordinados. Aliás, agora na Liberdade tá cheio de figures de Warhammer 40k. Feliz porque é um bagulho que eu gosto desde, tipo, adolescente, assim. É muito bom ver, tipo, essas coisas chegando. Eu não lembro de antes ter visto em grandes quantidades na Liberdade, mas agora tá pegando no Brasil. Conrad encarna a pestilência, tendo se manifestado no mundo material como uma amalgamação de ratos transmissores da peste. O seu corpo... O Fantasy tem os Total War lá de Warhammer, que parece legal, e também tinha um jogo de PS1. De alguém que morreu asfixiado ou afogado. A aparência dele é modelada a partir dos bebês retratados em uma obra de H.R. Giger, uma das maiores influências artísticas de Miura, o que pode, também, sutilmente aludir à ideia de vida eterna. Conrad é como um bebê, tendo transcendido a morte e obtido um visual irônico que remete a uma ideia perturbada, exacerbada de juventude eterna. Enquanto arquidemônio, Conrad responsabilizou-se pela disseminação da peste negra, que serviu para gerar um grande êxodo à Terra Santa para que lá os sofredores fizessem parte do ecossistema que produziria o Anticristo, após um climático ritual de sacrifício em massa, Ordo Ab Chao. Ubik, assim como Conrad, foram um homem sábio. Ambos compartilham a função de manipuladores. Eles que se disfarçam, em par, de senhora, para convencer Griffith a sacrificar o bando do Falcão. Além disto, ambos possuem as mãos cerradas, implicando, de forma sutil, este papel de quem barganha. Ubik é careca e pequeno, características que serão contextualizadas pelo que direi em seguida. Ele está constantemente sorrindo, como quem desenvolveu o hábito para cortejar possíveis aliados e disfarçar intrigas esotéricas, além de ser extremamente falante. Os seus olhos são cobertos por lentes escuras, e junto das marcas em seu rosto, é como se ele estivesse de óculos. Um bem que apenas figuras de prestígio poderiam possuir na época em que Berserk se passa. O que eu acho mais provável é que Ubik fora, em vida, uma figura religiosa, como um padre, um missionário, um homem sacro. Eu pensava em algo como um comerciante, mas tipo, faz sentido também. E, visto que ele recebera um berrelite vermelho, ou seja, um berrelite especial reservado até porque, para aqueles que se tornam... que me lembra ele que faz a barganha com o Griffith, não é? Ele até citou aquela parte que ele se disfarça e tal, ele queria aquele pesadelo do Griffith pra explicar que ele já está sacrificando vidas faz tempo e que seria só mais algumas. Sacrifício Eram do arquidemônios. A sua ambição devia ser particularmente poderosa. O que tudo isto pode implicar é que ele provavelmente almejava tornar-se pontífice. E para este fim, ele mentia para os seus colegas e conspirava contra os seus rivais da igreja. Por meio de seus esquemas, Ubik tornou-se pontífice da Santa Sé. A sua missão era exterminar os inimigos da igreja e acabar com o paganismo por meio da conversão forçada, ou, em último caso, execução. O óculos marcado em seu rosto pode parecer um detalhe insignificante, mas é possível que ele seja uma grande pista para a natureza de Ubik. Afinal, foi um homem de Deus que inventou o óculos. E é possível que no mundo de Berserk tenha sido o próprio Ubik. Nós não vemos um único personagem além dele usando óculos na história inteira. Além disso, as suas lentes são negras, o que implica que ele enxerga o mundo sob as trevas.
A inversão do ponto de vista puro e sagrado que deveria ter um pontífice. Outro fator que pode ser facilmente ignorado à primeira vista, mas que carrega significado, é o seu hábito de flutuar inquietamente. Este padrão de comportamento pode derivar, de forma satírica, subversiva e simbólica, de sua antiga função como pontífice. Afinal, homens de Deus devem possuir uma alma leve, e por isso é comum que Jesus Cristo e outras figuras sagradas sejam retratadas levitando e se portando de forma estoica. As barbatanas que possuem no lugar de pés fazem referência ao símbolo sagrado do peixe, que representa tanto Jesus Cristo, que era como um peixe nadando pelo abismo que é o mundo material, como quanto o próprio Papa, cujo chapéu é feito para emular a forma da cabeça de um peixe. São Pedro, o primeiro Papa, era um pescador, e até hoje os papas usam em seu dedo anelar uma peça chamada de Anel do Pescador em sua homenagem. O simbolismo de peixe no design de Ubik não é coincidência. Ele é um papa tornado arquidemônio. Como último comentário acerca da aparência de Ubik, mencionarei que, quando manifestado em forma de matéria negra no Arco da Convicção, Ubik tomou a forma de um anjo redondo e alado. Ubik fora uma figura central nas campanhas inquisitórias contra as bruxas. Ele quem liderara a excursão que resultou no apodrecimento da árvore espiritual, conforme mencionado por Shirk. Acontecimento este que se passou cerca de 200 anos antes do presente da história, ou seja, exatamente no período em que um eclipse estava marcado para acontecer. Molda também relatou uma guerra entre as bruxas e uma grande nação continental. A nação, é claro, era Midland. Ubik havia jurado exterminar os pagãos e acabar com a bruxaria. Ao longo do caminho, contudo, ele tornou-se tão corrupto quanto aqueles que caçava. Ele convocara o exército da Santa Sé para erradicar os pagãos. Flora e as bruxas os enfrentaram com magia negra. Molda também disse que os combatentes inimigos eram sacrificados e transformados em homens de palha. Toda a morte e sofrimento gerada pela guerra, por ambos os lados, apodreceu a árvore espiritual. No passado, Flora viajava de vilarejo a vilarejo ajudando as pessoas com magia. Um dos principais campos de batalha da Guerra Santa foi um certo vilarejo próximo da floresta onde residia a árvore espiritual, ou seja, um local bastante próximo da residência de Flora, que é conhecido como o vilarejo de Enoch. O vilarejo é particularmente estrito em sua fé, e na história... Porque grande parte das plots que tem a ver com a God Hand, eles dizem de modo sutil, não é sua culpa não. Realmente, tipo, eles não dizem exatamente, mas eles citam histórias que se você parar pra comparar com a God Hand, você fica... Tá, tem uma relação, sabe? Você fica, não, provavelmente esse cara, sabe? Shirk salvá-lo com a sua magia. Eu acredito que essa sequência sirva em parte de espelho para tal evento passado. O padre que reprimiu Shirk é para ela como Ubik fora para Flora. E, por fim, se pode concluir que o nome original de Ubik era Enoch, nome este que deriva de uma figura bíblica que andou com Deus e foi Pera, Enoch? levado ao céu. Como Enoch? Caralho, cara. Ubik teria sido levado ao falso céu, ao eclipse, por Void. Como o Enoch bíblico, ele ascendera, mas para a posição de arquidemônio. O vilarejo fora batizado com o nome de Enoch, pois este foi visto como um santo que perecera na guerra contra o paganismo, tendo sido morto Nunca por uma percebi esse bruxa, negócio do Enoch, mas faz Flora. sentido. Enoch fora derrotado por Flora. E o nome era Enoch, mas é que era sacrificado jovem, ao não sabia essas exército para merdas. se tornar um membro da mão de Deus. E Flora foi obrigada a fugir da cena. Fora a perseguição de Ubik que tornou Flora isolada e solitária, que a forçou a se esconder do mundo material, em sua casa que fica no plano astral. Ela sentiu-se culpada por ter atraído a Inquisição para o vilarejo de Enoch, por ter causado a tortura e morte de tantas pessoas devido à sua intervenção. Enquanto arquidemônio, Ubik atuou como um oráculo, enviando aos habitantes de Midland a profecia autorrealizável do nascimento do Falcão de Luz por meio de sonhos, um evento que foi interpretado como um milagre. Fato irônico considerando... Provavelmente foi o que Ubik fora mesmo. Não lembro se eles pontífice indicam diretamente, mas provavelmente foi ele, porque isso é coisa que ele faz geralmente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Ah, o bichinho lá do abismo. Grato. Gosto desse Gostaria bichinho. que tu comentasse o que tu achou do conteúdo, do formato, me desse a tua opinião sobre o vídeo, da apresentação do vídeo, pra que Muito eu me bom. oriente pra futuros uploads. Muito bom. Eu já tenho um canal em que posto vídeos em inglês chamado The Firelink Conspiracy. Ah, ele é o Firelink Conspiracy. Porra, esse cara é bom, cara. Este eu criei pra adaptar os vídeos aqui Eu queria ver o vídeo dele do Oblivion, porque eu tava jogando Oblivion Remaster, vi que ele achou ruim, né? Eu fiquei, porra, se bem que assim, eu também acho que a direção de arte tem nada a ver com o Oblivion original, porque eu joguei o original antes. Eu achei o jogo bonito graficamente, mas a direção de arte é foda. E é um caso que eu não gosto quando rola isso. Demon Souls fez isso e o Demon Souls ele perde muito do significado original dele. Ele se comunicava muito com o design de criatura, com atmosfera, com, sabe, com o design dos personagens em si. Eles corromperam o negócio, ficou horrível, sabe? Então, tipo assim, eu não analisei a fundo o Oblivion, acho que se eu analisar eu vou ficar puto.
Eu só joguei um pouquinho do remake e fiquei, nossa, que bonito. Será? Eu quero ver o vídeo dele pra ver se transcende a paleta de cor. Ou se é só a paleta de cores e dá pra jogar um remaster de boa. A paleta de cores destroçaram, não tem nada a ver. Aquele canal é um público Ficou brasileiro. cinza o jogo. Se você quiser apoiar essa iniciativa financeiramente, você pode me doar qualquer valor pelo LivePix, que aparece aí Apoiem. na tela neste momento. Apoiem. Então é isso. Tchau, tchau. Apoiem, gente. Porra, apoia essa porra. Vocês pagam pra react vagabundo aqui, não paga o cara que faz o vídeo decente. Paga o vídeo dele, para de pagar react. Quer dizer, paga react pra mim também, que eu quero dinheiro. Mas paga o dele também. Cara, eu vou comentar aqui um negócio que eu já falei aqui, mas eu realmente fico emocionado. Fico mesmo, cara. Porra. É um negócio assim. Cara, eu cresci com essa porra de Berserk, cara. Cresci com essa merda, cara. Tá até quieto, cara. Porra. Deixa eu botar o sininho aqui nessa porra, porque muito bom o vídeo, cara. Porra, cara. Eu até emociono, cara, porra, porque, cara, é um negócio, cara, que pra mim que, pô, eu sou fã de Berserk, cara, faz tanto tempo, cara. Eu fui ler os capítulos do Mori lá, eu achava que o pessoal ia esquecer essa porra. Eu fiquei, cara, eu vejo tanto potencial nos capítulos do Mori, das coisas que o Miura podia ter explorado ali, e não vão ser exploradas de jeito, sabe, certinho. E o cara morreu, cara. Não, pior que eu tô quase chorando, mas não vou chorar não. E não é exatamente... o vídeo também é muito bom, mas não é exatamente pelo vídeo, cara. Mas é por ver que as pessoas ainda têm carinho pelo Miura, cara, depois de tudo, sabe? Porra, cara. Muito feliz que às vezes a obra de arte pode ser tão perene, que as pessoas podem ter leituras de tanta qualidade, e podem ir além, sabe, com uma obra de arte que um cara fez, mesmo que o cara não seja perene, a obra de arte dele é. Ao ponto que realmente importa o fato que ele não conseguiu acabar a obra a esse ponto. Porque o Miura conseguiu marcar tanta gente, cara. Tanta gente com a obra dele, sabe? As pessoas até hoje conseguem extrair isso tudo no negócio. E coisa que ninguém falou. É coisa que ninguém falou. Isso que é novo, gente. Não é teoria que é conhecido. Tem alguns paralelos que são conhecidos. Ah, o Griffith Anticristo. Isso é manjado, beleza. Mas ele foi muito além, cara. Nesse vídeo aqui ele foi muito além. E tipo, cara... pra mim que cresci com isso, cara, ver esse conteúdo, depois de toda tristeza que eu fiquei da morte do Miura, eu chorei pela morte do Miura, cara. Chorei pela morte do Miura. Pô, irmão. Que negócio legal, cara. Que negócio legal, cara, ver alguém fazendo um vídeo com tanta qualidade. Com tanta qualidade anos depois do Miura ter falecido. E não só isso, mas tipo... isso, né, eu acho que tem muita gente... o próprio Takumi, eu converso com o Takumi. Ele não gosta muito do Mori Zerk. Eu defendo ainda. Eu falo, não, mas o que você quer que o Mori faça? Né? Eu sou dessa perspectiva. É tipo... cara, não tem o que fazer. O cara morreu, cara. O Mori tá fazendo o que dá ali, que é ainda respeitar o autor, manter a qualidade, manter o negócio. Tá fazendo o que dá, cara. Não tem como. E tipo, viado.
Eu fico feliz que a galera ainda liga, a galera ainda vai acompanhar o Morizerk ali, né? O Berserk do Mori. Eu também vou acompanhar. Quero saber como a história acabar. Por isso que as pessoas ainda têm curiosidade, ainda vão retroativamente ler as coisas que o Miura colocou, os foreshadowings que estão ali. Vão além, vão ir atrás das inspirações esotéricas que tem por trás da história, das inspirações artísticas que tem por trás da história, das coisas que possivelmente influenciaram o Miura. Poxa, que vídeo legal, cara. Adami, tu é foda, cara. Tu é foda, fico muito feliz que fez esse vídeo, cara. É pessoal mesmo, cara. Não leio Berserk há 4 anos. Cara, acaba o Fantasia, eu acho que você não acabou nem o Fantasia a esse ponto, né? 4 anos, mais ou menos, eu acho que você não acabou o Fantasia. Acaba o Fantasia. Fantasia Arc é muito bom. É um puta final perfeito pro arco. Eu amo o final do Fantasia. Kentaro Miura cozinhou mesmo. E aí depois você lê os capítulos do Mori, cara, rapidinho. Faltava um monte do Mori, assim, que eu acho que eu fiquei 2 anos sem ler, mais ou menos, 1 ano e meio. Eu li tudo uma vez esses dias. E tem um pouco mais dos Kushan e tal. Nossa, vale a pena. Pô, o cara é foda mesmo. O cara é foda. Vídeo muito bom. Vídeo muito sinistro. Merece mais feedback nessa porra, mano. Gente, ó, eu vou postar o vídeo aqui. Porra, se vocês assistiram esse react, vocês viram o vídeo, comenta lá, deixa um like. Comenta o que vocês acharam. Falando sério, cara. Porra, o bagulho foi mais esforço, cara, de fazer claramente, assim, a pesquisa. Edição, tá tudo legal, tá tudo bem feito. Um negócio que é raro no YouTube brasileiro, assim, com tanto carinho pessoal mesmo. Aqui dá pra notar que é um vídeo pessoal. Vão atrás, mano, o cara é bom pra caralho. Merece muito mais que 128 inscritos. 120 inscritos, porra. É, também é o primeiro vídeo, porra. Também sou idiota, né? Falo que vai ter pouco porque é o primeiro dia, mas 5 dias. Mas merece mais, cara. Dá atenção, esse vídeo aqui merecia estar estourado de view. Na hora que é pra explodir vídeo idiota, explode. Mas aí o vídeo do Cuervo não explode. O vídeo do Kill the Pest do stand tá lá se fudendo. Não tá conseguindo view. O cara ficou 1 ano fazendo vídeo de Kill the Pest dele. E nego caga. O nego vê o bagulho em inglês e não sabe nem que tem legenda em português, nem checa. Fecha o vídeo. Fudeu o stand. Tem que apoiar canal assim, cara. Senão não tem como reclamar que tá tudo ruim, entendeu? Tá tudo ruim porque quando surgir algo bom, o nego não dá atenção. Então vocês dão atenção a isso aí.